Olá, pessoal. Estamos aqui no primeiro episódio do Neuroeduca Podcast. Eu sou Alexandre Hatten, psiquiatra. Eu sou Felipe Guimarães, psiquiatra da infância e adolescência. E hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial para a gente, né? Faz parte um pouco da nossa história aqui também, né, de crescimento profissional. Poliana Martins, que é mestra em Psicologia e Cognição na UFMG e atualmente doutoranda lá na pós-graduação, né, de Psicologia e Cognição. E a gente fez essa escolha, né, para chamar a Poliana aqui, principalmente porque a gente tem no projeto Neuroeduca essa ideia da interdisciplinaridade, de trabalhar muito a diversidade de projetos e não deixar que neurociência seja uma questão só de quem é da área biológica. E Poliana tem essa trajetória que vem do direito e agora estuda, né, questão do desenvolvimento e muito ligado ao autismo em bebês, e isso mostra como que, né, a gente não deve ficar preso achando que só quem nasceu lá na biologia, na medicina, deveria estudar cérebro, desenvolvimento e tudo mais, né? Então, bem-vinda, Poliana. Obrigada. Conta um pouco aí pra gente dessa história aí do direito, como é que você chegou aí foi para, né, para psicologia e tudo mais. Quero agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, que também fazem parte da minha história pessoal e profissional. Então, assim, eu gosto de roubar a frase de uma amiga, que é a Malu, pesquisadora também, vocês conhecem, que fala assim que eu recebi um convite da vida, né, para estudar sobre autismo. E eu vejo muito dessa forma. Então, eu era jurista, advogada, estava trabalhando com investigação policial, eu era investigadora de polícia civil, casada, mãe de uma criança na época, quando eu tive um bebê. E logo que ele nasceu, ele começou a me mostrar que o desenvolvimento dele era diferente dos demais bebês. E aí, em razão disso, eu fui atrás, né, de profissionais, de informações sobre o desenvolvimento de bebês naquela idade. E eu senti a necessidade de me profissionalizar, de estudar realmente de forma mais robusta, tanto o desenvolvimento de bebês quanto a condição do meu filho, que mais tarde eu descobri que era autismo. Então, eu recebi o João, que hoje é uma criança de 6 anos, que me levou aí para uma pós-graduação em autismo num primeiro momento, que é a pós-graduação que tem lá na UFMG mesmo, em transtornos do espectro autista. De lá, eu conheci a análise do comportamento e comecei a pesquisar sobre a análise do comportamento, a entender melhor onde aquilo se encaixaria no desenvolvimento do meu filho. Fui para o mestrado, então, em que eu desenvolvi uma escala, né, de rastreio de sinais precoces em bebês de 0 a 12 meses e também fiz um levantamento da bibliografia científica sobre sintomas de autismo em bebês de 0 a 12 meses. E aí, do mestrado, eu emendei o doutorado. E agora, minha ideia é pesquisar a intervenção nessa população, né? Porque a gente tem pouca coisa construída em relação à intervenção, o que a gente tem de prognóstico. A ciência mostra que a gente tem muito potencial em termo prognóstico quando a gente fala em intervenção em bebês, independente de ser só autismo, né? Em bebês de forma geral, com atraso de desenvolvimento, lesão cerebral, síndromes. E no campo do autismo, isso parece caminhar da mesma forma, mas existem poucas pesquisas sobre isso. As pesquisas que tem, não tem o desenho, né, metodológico mais adequado para a gente perceber se elas realmente vão ter uma boa eficácia, se vão ter uma evidência robusta. Então, hoje, a minha pesquisa de doutorado é nesse sentido. Preciso dizer também, né, gente, que depois do João eu tive mais um bebê, mais um filhinho, que é o Joaquim, que hoje tem 6 meses e que parece caminhar no mesmo sentido. Então, hoje eu tenho a Sophie, com 14 anos e diagnóstico de altas habilidades. O João, que tem 6 e tem o diagnóstico consolidado de autismo, embora ele tenha evoluído absurdamente nesse período. E o Joaquim, com 6 meses, que ainda não tem diagnóstico nenhum, mas tem atraso no neurodesenvolvimento e características que para mim, né, enquanto pesquisadora e mãe, são claras, mas que as pessoas ainda têm dúvidas, os profissionais ainda estão avaliando para entender se realmente ele vai fechar o diagnóstico de autismo ou não mais para frente. Ô, Poli, e aproveitando que você comentou do Joaquim, né? Ainda um bebezinho. Tá com qual idade agora? Ele vai fazer 6. Falei 6 meses, né? A mãe não sabe a idade do menino. 5 meses. 5 meses. Mas meses é difícil. Mas aproveitando assim, o Joaquim, e na idade do Joaquim, ainda um bebezinho de 5 meses.
E o João, que foi, né? O João hoje já está com 6 anos. 6 anos. Eu queria, assim, que você trouxesse pra gente o que, naquele momento, né? O João ainda um bebê. O que chamou a atenção para você para começar a suspeitar de alguma questão no desenvolvimento do João que precisava de uma atenção maior? E hoje no Joaquim, né? Aproveitando também que são momentos distintos, inclusive pela sua experiência, né? De 6 anos, Sim. de lá para cá, já, né? Estudando, já cursando doutorado, mestrado concluído. Como que é essa percepção lá atrás do João e agora com o Joaquim? O que chamou a atenção do João? Assim, acho que isso contribui muito para as famílias também. Sim. Então, eu digo que eu acho que o João é o caso clássico de autismo e no que a gente vai conseguir perceber em um bebê, assim, de atraso no desenvolvimento relacionado ao autismo, né? Então, o que eu percebi como mãe na época? Logo que o João nasceu, ele tinha 1 mês e poucos dias, e eu percebia que ele não fazia contato visual nas mamadas. Ele tinha muita dificuldade de olhar na direção do meu rosto nas mamadas. E aquilo já me estranhou, assim, já achei estranho. Eu não estudava, né, a área, não estudava comportamento e desenvolvimento infantil, mas eu tinha uma família grande, eu convivia com muitas crianças. Então, eu tinha uma filha anterior, então eu percebi que aquele comportamento era diferente, era estranho, assim, para um bebezinho. E aí, eu comecei a perceber também, simultaneamente, quase, que ele virava o rosto na direção contrária do que a gente estava quando a gente tentava estar próximo do rosto dele, fazer esse contato, né, visual e conversar com ele, que ele se incomodava. Naquele momento, o João já tinha um sono muito alterado, muita dificuldade de dormir. E aí, gente, claro, falando de um recém-nascido. Porque quando eu falo assim, ele tinha dificuldade de dormir, todo mundo fala, mas ele é recém-nascido. E tudo bem, eu entendo que a gente tem que comparar, né, o bebê recém-nascido com bebês recém-nascidos, não tem como comparar com outras crianças. Então, se a gente pensar que o recém-nascido vai dormir aí 1h30, 45 minutos, o João dormia 5. Ele tinha um sono realmente muito interrompido na época que ele nasceu, né? Ele chorava muito por causa de qualquer estímulo que acontecia no ambiente. Um barulho de um cachorro, uma luz que acendia o dia que nascia. Quando o dia nascia, tipo 5h30 da manhã, o João chorava 3 horas sem parar. Ele chorava e nada acalmava o João. O seio não acalmava, balançar não acalmava, conversar com ele não acalmava, andar com ele pela casa não acalmava. Então, isso mobilizou o cuidado da minha mãe, das minhas irmãs, do meu pai. Minha mãe veio morar na minha casa. E, assim, eu já era mãe. Então, eu já tinha experiência em cuidado, né? Então, aquilo tudo me chamou muita atenção. E eu percebi que realmente tinha algo de errado com o desenvolvimento dele muito cedo. Só que eu não sabia o que significava aquilo que eu estava vendo de errado e também não sabia para onde ir. Então, eu me senti muito desamparada, assim. Eu me senti desesperada em ver aquela situação e não entender o que aquilo significava. Eu lembro que eu conversei com a pediatra do João e que ela até tentou me dar um acolhimento, assim, naquela minha angústia, né? O João tinha 1 mês e meio, eu falei com ela, olha, o João me odeia. Ele odeia viver. Eu usei exatamente essa frase. Falei, ele me odeia, ele odeia viver e ele odeia estar no mundo. Porque essa era a sensação que eu tinha, que ele odiava estar no mundo. Ele odiava estar aqui, nessa realidade. Que ele tinha odiado sair da minha barriga. E que ele não me suportava. Porque ele ficava irritado o dia inteiro. O dia inteiro. E, assim, existe um vínculo, né, que o bebê tem com a mãe, principalmente, que acontece muito rápido, né, de se acalmar quando ouve a voz. Na verdade, logo que o bebê sai da barriga, ele já tem uma tendência a se acalmar ao ouvir a voz da mãe, a vir para o colo, né, e diminuir o choro, pelo menos reduzir aquela quantidade de choro, porque isso é filogenético, é da nossa espécie, Exato. É para proteção da espécie, né, para preservação. Então, são habilidades socioemocionais que ele não tinha. E eu achava que ele me odiava por causa disso. Eu falava, por que meu filho não se acalma quando ele vem pro meu colo, pro meu seio? Isso me gerava muita angústia, né? E eu acho que o que mais me gerou angústia foi não entender o que isso significava e como ajudá-lo. Porque foram muitos meses, né, até eu conseguir realmente entender como ajudar o João. Então, isso eu acho que foi um ponto, assim, de maior desespero meu na época, né? De não saber como ajudá-lo.
E aí, assim, o tempo foi passando, o breve tempo foi passando, né? Então, ele ainda com meses, e aí eu percebi que ele não sorriu no tempo que as outras crianças sorriem, que ele não gostava de interagir com a gente, que ele não gostava de ser tocado. Mas foi ao longo do tempo que essas outras coisas foram ficando mais evidentes para mim. Até que João nasceu em fevereiro, no dia 2 de abril, começou a circular a campanha de conscientização do autismo nas redes sociais. Sim. E aí eu vi um vídeo da Andrea Werner sobre autismo em bebês. Aí eu falei, meu Deus, isso é autismo e isso é autismo em bebês. E eu consegui, gente, não sei como, um vídeo do João chegou num grupo de mães de autistas. Eu não tinha rede social, não tinha nada disso. Eu comecei a mandar para pessoas que eu conhecia. Um vídeo dele evitando o contato visual, assim. Falando, gente, o que eu faço com isso daqui? Para outras mães que eu conhecia. E aí, nessa rede de mães, esse vídeo chegou num grupo de mães de autistas em que a Malu estava, né? E ela era, na época, coordenadora do programa de intervenção precoce da UFMG. E a Malu entrou em contato comigo e começou a me dar orientações, assim, gerais pelo WhatsApp. Depois eu conheci ela, eu conheci o programa de intervenção. E aí eu fui procurar médicos, né, para me orientar melhor. Fui numa neuro, depois fui no Dr. Felipe com o João, ele já tinha 4 meses. E aí eu lembro que o Dr. Felipe falou assim, por que você não veio antes? Eu falei... Com 4 meses? Ele falou assim, mas por que você falou que você desconfia desde que ele tinha 1 mês e você só veio agora? Aí eu falei, porque ninguém acreditava em mim. Todo mundo falava que eu tava louca. Eles continuam falando, mas cada dia eu tenho mais certeza do que eu tô vendo. E aí, você conseguiu ir cedo ainda porque você fez um caminho diferente das mães, né? Que as mães começam a se culpar, né? Que é aquela lógica até que o pessoal usava aquele termo da mãe geladeira, que tinha muito a ver com isso, né? A criança dá pouco retorno e a mãe começa, às vezes, a ter também culpa naquilo e se sentir, olha, eu acho que ele não gosta de mim e vai, ou eu tô fazendo algo errado. Então, a mãe também começa, às vezes, a não se sentir apta a dar o cuidado e aí ela parece que é a mãe que não tá cuidando, né? E quando o termo é o oposto. A mãe tá fazendo o papel dela, às vezes, brilhantemente, igual você fazia, só que a criança não dá o feedback que é esperado, igual você comentou, né? Faz parte da espécie. Você vê lá, qualquer filhotinho, primeira coisa que o cheiro, né? O som, o batimento cardíaco, todos os contatos primários são sempre vinculados à mãe. Então, quando isso não acontece... É um marco importante para vigiar, né? E observar. E outra coisa interessante na sua fala é que as pessoas ficam muito presas. Às vezes falam assim, mas o meu não dormia bem também. Mas nenhum diagnóstico em psiquiatria é feito por item, né? Exatamente. Feito pelo conjunto dos itens. Então, aí é interessante que você colocou, né? O impacto que causa, né? O prejuízo. Claro, com certeza. Isso é importante também. Mas então, esse processo de avaliação do João, então, as características que você já começou apontando sobre o João, e o passo foi um passo, então, que, por uma oportunidade, né, entrou em contato com o programa da FMG, e ali começaram as intervenções antes mesmo de um diagnóstico, né? Assim, os cuidados. Foi. Na verdade, assim, a Malu falou comigo, né, que conseguiria receber o João mais tarde, porque ela não tinha estrutura para receber um bebê tão novo. Quando eu conheci Malu, o João tinha 2 meses, assim, mas que ela poderia abrir o laboratório para eu assistir as intervenções, para eu entender como estimulando o desenvolvimento dele a partir do Denver, né? Que era o que estava chegando aqui na época, que é um modelo de intervenção naturalístico, né? Comportamental naturalístico, que usa a análise do comportamento de uma forma muito afetuosa, dentro do brincar, e ela poderia me ajudar com isso, né? Para eu entender como eu construiria as habilidades ali com o João. E aí foi assim que a gente começou um processo de intervenção com ele desde muito cedo. Eu mergulhei nisso mesmo, muito intensamente, tanto que eu acabei depois me profissionalizando, né? Porque eu não via mais sentido em fazer o que eu fazia, já que eu acabei estudando muito sobre autismo e comportamento. E também a gente procurou a equipe multi, a gente não ficou só na parte comportamental, não. O João teve acompanhamento desde mais ou menos uns 6 meses, não, acho que antes. A TO foi com 1 mês e meio. Foi 1 mês e meio. Ele já começou a fazer TO, não foi no dia do meu aniversário, dia 27 de abril. Ele já foi na primeira sessão com a TO dele. Então, foi uma busca espontânea sua, assim, para foi orientada, né? Sim. Então, eu já tinha tido esse contato com essa rede de mães
E a Isabela, que é minha amiga neuropediatra, né? E ela falou, Polly, vamos ver se poderia ser alguma questão sensorial, de integração sensorial. Ela tinha esse conhecimento, embora ela também nunca tivesse ouvido falar em sinais tão precoces em bebês. Mas, assim, ela pensou, pode ser uma alteração sensorial, né? E aí me encaminhou, me falou assim, vamos procurar uma TO? Aí eu fui para uma TO para trabalhar a parte sensorial com o João. Então, ele começou a fazer a integração sensorial. Com 3 meses eu procurei uma fono também. Mas eu não consegui entender direito o trabalho do fonoaudiólogo com ele naquele momento, sabe? Pelo menos assim, a profissional que eu procurei, que era uma boa profissional, mas eu tive dificuldade de entender o que ela estava fazendo ali, não fez muito sentido para mim. Então, eu acabei interrompendo a fono e ele voltou mais tarde, ele faz até hoje. Mas ele fez TO e fez intervenção comportamental mediada por pais, pelos cuidadores, eu, Samuel, que é o pai dele, a Sophie, que é a irmã, e meus pais, que são, assim, uma rede de apoio gigante que a gente tem. Sabe? E é bem interessante que você colocou do fono, né? Que a gente, às vezes, tem essa ideia do diagnóstico de autismo é igual a fono, TO, psicologia, né? Hoje em dia ainda tem outras áreas que estão, né, ganhando espaço também. E a gente tem que pensar exatamente isso, né? Que tem marcos que só podem estar em atraso e outros não. Então, às vezes, faz sentido colocar mais na fono naquele momento ou mais na TO. E tem crianças que falam super bem, inclusive desenvolvem a linguagem precocemente e tal, e às vezes não faz tanto sentido. E pensar que, mesmo na mesma criança, tem idades que às vezes vai ser importante a fono, depois na outra idade a TO sensorial é importante, depois é a TO de independência de AVDs, depois você vai ter psicologia de Denver quando é novinho para alguma habilidade menor, depois quando o adulto já é uma TCC mais... Uma psicoterapia. Mais direcionada. Então, a gente não ficar também engessado, que eu vejo muita gente preso nesse pacotinho, né? Tipo, uma sessão de cada pessoa, sendo que às vezes era melhor colocar as 3, igual você estava lá no início, as 3 de TO e continuar fazendo intervenção com pais, depois você vai progredindo, né? Então... E hoje o João faz, por exemplo, fisioterapia, né? E tem um acompanhamento com o educador físico, que quando ele era bebê ele não precisava. Claro. E já fazendo o gancho para responder sobre o Joca, que eu acabei não respondendo, o Joaquim, né? Meu outro filho, que veio depois do João. O Joca, o primeiro sinal de atraso de desenvolvimento que ele teve foi motor. Motor, sim. E o social dele é muito, infinitamente melhor do que o do João. Que é aquela coisa, né? Ele já era uma criança que se regulava vindo no colo, um bebezinho, né? Que desde o início ele tem uma regulação muito melhor que a do João. Ele tem umas questões de sono, mas muito diminuídas comparativamente com o João, né? Então, assim, eu tô tendo outra experiência completamente diferente com ele. Mas com a diferença de que, claro, eu tenho muito mais conhecimento. E eu acho que isso, saber para onde eu tô indo e os caminhos, né? E provavelmente com o que eu tô lidando também, é muito reconfortante para mim. Me traz uma tranquilidade em trabalhar com ele, educá-lo, né? Sabendo os desafios que eu vou passar, enfim. É isso, eu acho que saber o caminho facilita muito os processos. Mas o primeiro atraso que ele teve foi motor. O João não teve nenhum atraso em marco de desenvolvimento motor. Né? E quando a gente vai olhar para a literatura sobre autismo em bebês, né, sobre a sintomatologia, é muito variável. Do mesmo jeito que você tem em adultos, em adolescentes, de uma forma muito variável, no bebê também. Geralmente você precisa ter atraso de comunicação e interação social, mas em níveis muito diferentes. Então, como eu tinha o João, que tinha um nível muito grave de interação social, né, um prejuízo muito grave na interação social, o Joca tem prejuízos, mas são muito mais discretos, né? Em comparação, os atrasos motores do Joca são muito mais importantes do que, provavelmente, alguma questão motora que o João tinha nessa idade. Naquela época. E ele tinha, hoje observando, eu falo, isso daqui não rolou tão bem. Rolou, mas assim, mas não foi muito bom. Porque a gente também, isso é muito legal de falar.
Quando a gente fala em autismo, em qualquer idade, a gente está falando de não só de ausência ou presença de habilidades, mas de qualidade das habilidades. Perfeito. Ah, sem dúvida. Né? Principalmente quando a gente fala de criança. Porque se eu tenho uma qualidade de habilidade motora reduzida, eu vou ter impactos em todo o desenvolvimento dessa criança. Então, qual o impacto que eu tenho hoje no tônus do abdômen do João ser reduzido e naquela época não teve atraso? Hoje ele não consegue ficar muito tempo sentado assim. Então, na escola, Faz diferença. faz muita diferença, porque você está no período de escolarização, de aprender a escrever. E você não consegue ficar uma hora assim, você desaba. Então, sua letra tem prejuízo, você não consegue colorir direito. Atenção também, De atenção. E aí, ele colore de qualquer jeito, os colegas já vão lá e falam, o seu colorido tá horrível. Por que você não sabe colorir? Vendo você falando, é interessante porque a gente tem muita crítica em relação a esse olhar, né, digamos assim, muito comportamental, né, que às vezes as pessoas entendem como mais biológico do desenvolvimento, pensando que as crianças são diversas e que as crianças têm etapas, que elas vão cumprir essa etapa, aquela lógica de, ele está desenvolvendo, né, vamos deixar a coisa fluir e tal. E vendo você falar, é muito legal pensar primeiro em termos de ciência, né? Ou seja, quando você está estudando isso, as pessoas às vezes ficam meio bravas, assim. Você fica vendo, né, autismo em tudo, ou você está vendo detalhes. Primeiro que você não está vendo autismo, você está vendo uma característica. Quando você estuda lá a escala que você está fazendo, né, que você fez até, né? Cada um daqueles itens podem ajudar outras crianças que podem, né, às vezes, igual você comentou aí bem, do atraso do desenvolvimento motor, isso pode ser útil para uma outra criança que, começando a fazer uma intervenção motora mais cedo, ela pode ganhar depois habilidade na escrita, que se ela não fizer mais nova, depois ela vai ter dificuldade na alfabetização, ou mesmo na postura na cadeira, que ela vai ficar sentada, ou mesmo até para jogar um futebol, que às vezes ela seria muito ruim e isso socialmente seria uma coisa importante. Então, entender que a ciência, às vezes, ela caminha por um lado e não necessariamente ela vai para aquele mesmo diagnóstico. A gente teve várias descobertas importantes na ciência que a pessoa estudava um determinado, né, construto lá, que seja uma doença ou um transtorno e tudo mais, e na hora que vê no meio do caminho você descobre várias outras coisas. Exatamente, né? Isso é interessante mesmo, até porque quando a gente vai para as revisões temáticas sobre atraso no desenvolvimento no primeiro ano de vida e a correlação deles com diagnósticos posteriores, a gente vai ver que vários transtornos, eles vão compartilhar a sintomatologia. Exato. Inclusive TDAH, de formas diferentes, que às vezes você não consegue discriminar ali no primeiro ano, né? Mas você vai perceber sintomatologia compartilhada entre eles. Então, isso é super importante, porque a gente está falando de uma pessoa. Não importa lá na frente qual diagnóstico que ela vai ter. O que importa é que ela tenha todo o suporte para se desenvolver adequadamente, né? E essa ideia de que cada criança tem seu tempo, que é mais ou menos isso. Que as pessoas gostam de falar, né? As mães, né? As mães atípicas, as mães que têm filhos com deficiência, que têm algum diagnóstico, elas odeiam essa frase, porque provavelmente elas foram vítimas, né, de profissionais ou mesmo pessoas que, bem intencionadas, eu acredito, que tentaram acolher ali uma angústia de, tipo, meu filho não está desenvolvendo isso, ele não está falando, ele não está andando. Aí a pessoa vem com essa, né, que cada ser humano é único. E sim, é verdade. Só que existem janelas de aquisição de habilidades que têm relação com o desenvolvimento do cérebro, né? Então, você se torna um falante da língua nativo se você falar até os 3 anos de idade, mais ou menos. Depois você vai falar, você pode falar, mas você nunca vai falar como um nativo. Eventualmente, isso pode ser um prejuízo na vida daquela pessoa. Então, é pensar que a gente tem janelas de desenvolvimento cerebral que tem correlação com o desenvolvimento de habilidades comportamentais, andar, falar. Você falou do desenvolvimento aí de escrita, né? Engatinhar não é um marco do desenvolvimento, mas bebês que engatinham têm muito mais possibilidade de serem crianças com sucesso na alfabetização. A gente já vê isso sendo mostrado nas pesquisas por causa da coordenação olho-mão, né? De você conseguir fazer assim para rastrear o ambiente. Então, a gente está descobrindo muita coisa agora, né? Mas a ciência, eu acho que precisa ser sempre a luz que vai iluminar as nossas falas, né? Principalmente se a gente está falando de profissionais que trabalham com desenvolvimento. Não dá para cada um achar uma coisa e o achismo ser
Sobrepor, né? E isso eu penso muito no SUS, né? Que o SUS tem o princípio da equidade. E às vezes eu vejo muita gente falando, né, em não patologizar a infância, e a pessoa esquece que às vezes pessoas que estão às vezes numa condição social muito aquém, né, do que a gente poderia, tanto de acesso igual você teve a esse monte de profissional, né, para poder fazer diagnóstico e mesmo intervenção precoce, essas pessoas às vezes são as que são mais susceptíveis, né, aos riscos. Então, uma mãe na periferia, mãe sem ajuda de apoio, parentes, né? E acaba tendo uma dificuldade, às vezes, até de se organizar e de entender o que seria aquele atraso. Ela já tem um prejuízo, às vezes, até de nutrição, da gestação, que ela não conseguiu fazer direito e tudo mais. E vira uma cascata de prejuízos mesmo. Começa numa gestação que não foi tão cuidada, junta com uma infância com menos estímulos. E aí, depois, quando isso vai aparecer, já vai aparecer no menino escolar ali, pré-adolescente, que o cérebro, igual você falou bem, já está com as janelas já bem mais diminuídas em relação àquela plasticidade, né? E isso faz diferença para a gente pensar quem são esses diagnósticos, né, essas crianças de maior risco, quando novinhas, para a gente começar a fazer intervenção para ajudar elas a chegar no grupo depois. Principalmente em quem precisa, né? Assim, Nossa, o SUS sim. teria muito mais esse papel. Não só no diagnóstico, no sentido de identificar. Você tem um fator de risco para dislexia, por exemplo? Então, vamos trabalhar linguagem, leitura mais cedo. Se você não tem, não precisa, né? Se você tem uma questão motora, podemos trabalhar isso. Sem necessariamente pensar nos códigos em psiquiatria igual a gente tem, né? Assim, eu acho que a gente vai caminhar um pouco mais para o desenvolvimento preocupado menos com os códigos, né, de CID e mais, talvez, com os marcos que você está estudando bem lá na escala, né? Então... Uma coisa que eu ia aproveitar o gancho do Alexandre comentando sobre esse desenvolvimento e, às vezes, alguns fatores que você já citou, né, que podem interferir nesse desenvolvimento. Como, Polly, assim, as pessoas, né, você tem o Instagram, o Meu Bebê é Autismo, né, é muito popular. As pessoas buscam, imagino, assim, para informações, dúvidas, como foi com o João, como tem sido com o Joca, sugestões. E quando, por exemplo, né, o João, né, você apresenta ele para a gente ali, né, as pessoas conhecem o João, vê o desenvolvimento do João, mas algumas outras crianças, né, não, apesar das intervenções ou outros fatores, não caminham num desenvolvimento como o do João. E por que, assim, algumas dessas crianças não vão desenvolver tão bem, pelo menos no primeiro momento? Claro, tem vários fatores, como você comentou, né? Alexandre comentou da precocidade, intervir. Mas, de uma forma geral, assim, por que é tão heterogêneo esse desenvolvimento das crianças? E isso é uma coisa, uma angústia para as famílias, né? Porque eu acho que é natural quando a gente ver alguém que tem se desenvolvido bem, a gente querer seguir os mesmos caminhos, né? E muitas mães, acredito que se inspiram ali na minha história, na história do João, para procurar intervenção. Então, assim, existem alguns fatores relacionados a prognóstico, né? Um deles, e hoje o que a gente sabe que é um dos principais, é a precocidade da intervenção. Quanto antes essa intervenção começa, maior a possibilidade de ser uma intervenção que vai ter bons resultados em termos de desenvolvimento dessa pessoa. O outro é a intensidade dessa intervenção, né? Que é justamente o número de horas que você consegue oferecer de ensino adequado para aquela criança. E aí, independente da área, não só comportamental, mas motor, fonoaudiológico, né? Da terapia ocupacional, a depender do que é a demanda individualizada daquela criança. Mas nós temos um fator que é o potencial individual de cada um, né? Exato, que existe. sim. E que a gente não sabe qual é quando a gente começa num processo de intervenção. Muita gente me pergunta do Joaquim, ele vai se desenvolver tão bem quanto o João? Eu não posso dizer isso. Eu não sei. Eu vou descobrir junto com vocês. Mesmo tendo uma genética próxima, né? Exatamente. Sendo da mesma família e tal. Tendo um ambiente próximo, inclusive, né? Ou seja, talvez tenha acesso, né, a terapias tão bem feitas e com uma intensidade como o do João, mas eu não sei como ele vai se desenvolver. Cada pessoa é única e tem uma potencialidade ali de desenvolvimento que a gente vai descobrir ao longo da trajetória dessa pessoa. Sim. Mas o que a gente pode fazer nesse sentido é dar toda a oportunidade para que a criança se desenvolva, presumir competência, presumir que ela dá conta, né? Que ela vai conseguir alcançar e fazer o possível, mas a gente não consegue garantir que ela realmente vai chegar num determinado ponto do desenvolvimento. Mas quanto a isso, eu acho que é entender assim, ele chegou no máximo que ele podia, sabe? E também do que eu podia oferecer. Sim. Né? Porque tem
as histórias individuais de cada um, né? Os atravessamentos. Eu sou uma mãe solo de periferia, exemplo, né? Sou uma mãe solo de periferia. O que eu podia oferecer para essa criança era comida. Sim, claro. Sim. E é isso. Só que, assim, isso é o pensamento individual. Enquanto sociedade, a gente tem que se responsabilizar por todos, né? Eu acho que não dá para eu pensar. E isso é muito triste para mim, enquanto uma mulher pesquisadora que mora na periferia, que vem de uma família de periferia. Que tem outras pessoas na família com diagnóstico de autismo que não têm acesso à intervenção, outras crianças, inclusive, né? E ver que essas crianças não estão tendo o potencial delas desenvolvido em razão de falta de acesso financeiro, a terapia, recursos. Às vezes tem ali o acesso ao médico, mas infelizmente por essa mentalidade, né, de que a gente não deve rotular as crianças, elas não foram bem direcionadas em termos de terapia. E a gente vê uma resistência grande ainda do serviço público em alguns lugares, né? Belo Horizonte tem muito isso ainda, né? De não ter um serviço de referência, né? Ou seja, exatamente. A gente tem referência em linfoma, a gente tem referência lá em fibrose cística, a gente tem, né? A gente vê isso... doenças infecciosas. Então, a gente tem super especialistas em diversas áreas da medicina e a saúde mental, ela tem uma lógica ainda em alguns municípios de ser sempre abrangente, né? Eles entendem, talvez, né? Não sou o maior especialista nessa parte, mas entender que existe uma lógica de não rotular. Por isso não é bom ter uma especialidade, né? Ou seja, de você ir num centro de autismo. Só que a gente também tem que pensar por outro lado, que, né, as áreas biológicas já ensinaram muito pra gente, que é o especialista acaba tendo uma capacidade maior de ajudar. Então, se você tem um tumor muito específico numa área do cérebro, talvez um cirurgião que é mais especializado em operar aquele tipo de tumor vai fazer aquilo com mais habilidade do que alguém que só abria a cabeça no João de 3 para trauma, por exemplo, lá. Então... na intervenção também tem isso, uma fono especializada em autismo e que tenha habilidade com crianças muito pequenas vai ter mais expertise, né? Uma TO também, uma psicóloga que tenha essa bagagem de desenvolvimento. Então, se a gente tivesse, igual alguns municípios estão fazendo, né? Que é abrir os centros de referência, trazer esses profissionais para próximo da população que precisa, porque o que acontece muito tem essa disparidade, né? Quem tem o recurso financeiro e vive no município também, porque às vezes tem até o recurso, mas não tem o município. Vive num lugar muito distante que não tem os profissionais, né? Também. Então, os lugares que as pessoas que estão tendo esse acesso estão tendo uma qualidade de primeiro mundo. Quando eu vou lá no congresso, a gente vê. As pessoas perguntam, o que teve de novo no congresso? Eu falo, depende de onde você está. Dependendo do lugar, seu sistema de atendimento no Brasil é igual em na Dinamarca, na Noruega, às vezes até melhor. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê muito esse problema, né? As pessoas moram distante, mas para conseguir é tudo via seguro de saúde. Aí o seguro coloca o profissional, não é o profissional que a pessoa queria. Aqui no Brasil, quem tem o dinheiro acaba podendo comprar, assim, né? O serviço todo, né? Sim. Então, é a desigualdade, a equidade do SUS, né? Essa ideia da universalidade também, de dar acesso para as pessoas e pensar que você quer todas as etapas. Você não quer só o diagnóstico no SUS, você quer o diagnóstico, você quer o tratamento adequado. Claro. Então, faz diferença realmente. A gente ainda tem uma desigualdade grande, eu acho, na saúde mental, né? Principalmente infantil, né? A gente não tem um hábito de saúde mental baseado em evidência, né? Não. Ainda em alguns lugares estão melhorando, mas a gente ainda tem muita dificuldade com isso. Outra coisa que a gente acabou não perguntando e eu fiquei muito curioso, porque eu acho que era uma coisa que nós nunca conversamos, que foi por que e como surgiu a ideia de criar o Meu Bebê Autismo. Sim. Então, assim, isso é muito engraçado, porque eu nem mal entendo de redes sociais até hoje. Eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Porque eu nunca tinha tido rede social, né? A história do João, obviamente, ela explica um pouco a minha história, né? Eu lembro do primeiro texto que eu escrevi sobre o João, que eu falava assim, e eu que sempre coloquei barreiras ao redor de mim, recebo, né? Eu sou impedida por essa barreira que você me coloca. Eu não tenho diagnóstico de autismo, mas eu tenho características, né, de autismo, que pode ser um fenótipo ampliado, mas ali tem algumas coisas. Então, eu nunca fui de social. Social nunca foi comigo, inclusive redes sociais. Eu nunca tive paciência para acompanhar a vida das pessoas e nunca achei que as pessoas quisessem acompanhar a minha vida. Eu nunca entendi essa lógica de rede social. Só que quando eu me senti tão sozinha naquela história com o João e falei assim, gente, eu tenho um bebê com a possibilidade de um transtorno do desenvolvimento, eu não sei o que isso significa, eu quero ouvir das pessoas que passaram por isso, né? E quero também contar a minha experiência para outras mães que eventualmente puderem passar por isso. Aí eu fiz o Instagram do João, Meu Bebê e o Autismo.
Mas foi assim, toda uma aprendizagem, tudo que eu aprendi foi muito orgânico, né? Então, por exemplo, o modelo Denver de intervenção precoce estava chegando no Brasil naquele momento e eu fui a garota propaganda do Denver. Eu nem sabia que existia propaganda em rede social. E muita gente me fala, não, eu fiz por sua causa. E eu falo, gente, eu só estava falando, eu nem sabia o que significava. Então, foi uma coisa que aconteceu muito porque eu me senti sozinha. Então, eu quis dividir a minha experiência, sabe? E ouvir outras experiências. E, realmente, hoje eu sinto a minha rede social como uma grande comunidade, assim. Sim, tem muita gente ali, claro, que chegou depois, que não me conhece direito, né? Hoje, eu uso profissionalmente para divulgar os meus produtos, os meus serviços, os meus cursos. Então, existe esse lugar de serviço também, né? Vendido, que eu entrego para as pessoas. Mas grande parte das pessoas que estão ali foram pessoas que me ouviram de madrugada, que eu ouvi as histórias de madrugada, sabe? Mães que estavam sofrendo junto comigo. E é muito gostoso por causa disso, assim. Para mim é um lugar de muito acolhimento, em que eu acolho e sou acolhida pelas mães que construíram essa história junto comigo. E assim, aproveitando, o Alexandre estava contando dessas dificuldades de acesso ao tratamento, dependendo de onde a pessoa está localizada. Eu lembro de várias pessoas que eu tive contato nessa trajetória, atendendo crianças também, né, com autismo, que começaram a buscar um pouquinho ou da suspeita diagnóstica, ou mesmo entendendo um pouquinho sobre um direcionamento de intervenção em casa, sozinho, no interior de Minas, no Vale de Jequitinhonha, onde eu ia atender, através do seu Instagram. Então, eu achava fantástico, assim, o quanto que chegava a sua informação a pessoas tão distantes, e o que 2018, 2019, ainda caminhando um pouco nessa informação tão disseminada hoje, né? Já é outra história, né? Mas a ideia, a minha pergunta era nesse sentido mesmo, assim, o quanto que foi interessante, assim, importante para você. E para mim, assim, vendo os pacientes, o quanto também que impactou as pessoas fora, né? Igual você falou da garota propaganda, né? Nesse aspecto, eu acho que envolveu muito informação. Muitas pessoas que eram mãe solo, ou com pouca assistência de intervenção. Eu divulguei muito material que eu não podia divulgar na época. Compartilhei livros que eu não podia compartilhar. Mas isso é uma tentativa sua de ajudar, né? Eu acho que... Foi importante para muita gente. Com certeza. Eu acho que a lógica da rede social também trouxe isso, né? O nome já diz, né? Rede social. Mas ela é uma rede... Quando a gente fala rede social, antigamente a gente usava esse termo, qual que é a sua rede social? As pessoas iam responder, meu vizinho, meu amigo, meu parente. E hoje, quando a gente fala rede social, ninguém tem dúvida que a gente está falando dos componentes digitais. Exatamente. Mas é interessante que a gente teve essa transição, né? O afeto, que eu tenho... O ápice disso é aquele filme Her, né? Que o ator, o personagem, né? Se apaixona pela voz lá, né? Pela Alexa ou a Siri lá e tal, que no caso é feito pela Scarlett Johansson lá, que não é difícil, né? Assim, a voz dela já era sedutora para ele, mesmo não é essa voz do Waze robótica, né? Mas mesmo assim, considerar que a gente consegue ter afeto até por algo que fosse computacional. E quando a gente tem esse computacional dentro, que é uma pessoa, no seu caso lá, que você está ali dentro de um perfil, falando com as pessoas da sua vida, conversando sobre os seus desafios, as pessoas também colocando delas, isso psicologicamente é muito interessante, como essa rede de suporte que você está chamando mesmo. Às vezes essa pessoa não tem outra pessoa para dialogar ou para ouvir mesmo. Quando você está ouvindo a história do outro, você se alivia um pouco dos seus desconfortos, né, também. E isso é uma questão terapêutica que a gente ainda tem. A maior parte do país ainda é muito resistente a fazer terapia como um componente de... As pessoas acham que terapia é só para quem ou tem um problema muito grave, ou precisa. Né? Meus parentes, as pessoas próximas, eu falo direto lá, falo, tem que fazer terapia, mas não tem problema. Eu falo, mas você está me falando aqui há 10 minutos de um problema. Né? Eu estou aqui tendo que ouvir, sendo que não é minha função, porque eu sou seu parente, e segundo, porque essa função é de um terapeuta que vai fazer essa posição de profissional, né? E aí a gente acaba que as pessoas têm, assim, a rede social um pouco nesse espaço, né? De diálogo ali. Em alguns casos, por falta do recurso mesmo, de ter alguém que poderia fazer esse papel, né? E outra pela empatia. Eu acho que essa empatia da rede, de observar a sua história e ter uma história semelhante, isso já é um alívio ao desconforto das pessoas, né? No dia a dia. Sim. E na minha rede, especificamente, né? Como o Dr. Felipe falou, as coisas mudaram muito de 6 anos para cá.
não se falava, praticamente não existia rede social sobre autismo, né? Sobre transtornos mentais. Inclusive, houve uma certa banalização, né? E hoje isso tem sido questionado. Com certeza. O pessoal falando de TDAH, assim, eu acho que os vídeos de TDAH, eles ainda são mais que pode encaixar em todo mundo, tipo Sim. desatenção, né? Essas coisas da hiperatividade e tal. Ou mesmo TOD, né? Assim, TOD, desafiador, sim. que é um diagnóstico que particularmente eu não gosto, não vejo nos estudos, nas pesquisas, nos congressos, evidência de que seja um construto assim, bem estabelecido. A maior parte das vezes ele é um diagnóstico secundário a outro comportamento. Então, eu vejo muita gente falando, ele tem autismo e TOD. Eu falo, não faz sentido. O autista, por si só, ele já é rígido e ele vai se opor. Porque quando não é do protocolo dele, ele vai se opor. O TDAH, ele vai ser opositor. Quando for difícil, um trabalho longo, ele vai se opor à tarefa, porque a tarefa é trabalhosa. É um dos itens, inclusive, lá. Você adia, né? Ou larga no meio do projeto. Então, a mãe fala, vamos brincar, o menino vem brincar. Depois, na hora que ela fala, vamos guardar, ele fala, essa parte eu não quero. Então, se opor é mais fácil do que fazer a tarefa. Exatamente. Então, às vezes, a gente também... E aí, fica tendo curso sobre TOD. Sei lá, porque tem um monte de gente que vem marcar a consulta e fala, meu filho tem TOD. Eu falo, não é um transtorno opositor, desafiador, melhor, né? Eu falo, não é um caminho... Aí, a gente volta naquele efeito dos críticos das patologias, aí né? a gente justifica uma crítica. Isso, exatamente. Né? A gente acaba dando munição para as críticas, porque de fato nós estamos banalizando uma coisa que é séria. Eu acho que isso é um problema muito grave nas redes sociais. E aí eu ia falar justamente isso, né? Eu sou uma pessoa rígida, então o meu Instagram ele cresceu pouco. Pensando na perspectiva que ele poderia ter crescido, que eu vejo, assim, outros Instagrams sobre autismo, porque eu sou muito rigorosa na produção do meu conteúdo. Eu não dialogo só com o crescimento, sabe? Assim, eu não quero crescer a qualquer preço. Eu prefiro ter uma rede pequena, assim, relativamente pequena. Claro que eu tenho mais de 100 mil seguidores hoje, mas pensando que tem Instagrams que começaram muito depois do meu, mas que usaram vídeos sensacionalistas, né? Exploraram a imagem de crianças, que embora eu divida experiências com os meus filhos, eu jamais colocaria uma criança em crise para ter likes, seguidores, assim, ou exporia meus filhos de uma forma que eu acho inadequada, né, por causa disso. Então, assim, eu sou muito rigorosa com a produção do meu conteúdo. Então, hoje o que a gente vê é uma banalização, realmente, da comunicação sobre transtornos. Muito mais em relação a isso do que em diagnósticos, porque o diagnóstico ainda é muito difícil, né, para a maioria das pessoas. E eu acho que isso me incomoda bastante nas redes, porque ele dá munição para quem está falando de patologização, que é uma palavra que eu não sei falar, inclusive. Sempre me enrolo para falar essa palavra. Mas ele dá munição para esse pessoal. E aí eu acabo tendo que concordar, porque é um saco você ficar vendo conteúdos superficiais, né, sobre uma coisa que é muito séria e que acaba gerando na população no geral essa ideia de que, nossa, mas agora tudo é autismo, mas agora tudo é TDAH, mas agora tudo é TOD. Que, inclusive, eu não passei na prova da Polícia Militar, né? Eu fiz prova da Polícia Civil quando eu fui investigadora. E na prova da Polícia Militar, para ser oficial da Polícia Militar. Eu não passei na prova psicológica, eles me chamaram lá e me deram uma retroação, porque eu era opositora. Essa foi... em qual teste? Vários, mas dos palitinhos lá. É igual aquele do BMK do trânsito, que você passa o palitinho pra cá. Eu acho aquilo ótimo, né? Mas tinha perguntas. E eu fui tão boba, né? Autêntica, inocente, autêntica, que tinha uma instituição completamente baseada na hierarquia, como a Polícia Militar. E a pergunta era: você acha que você deve submissão ao Papa? Eu, de forma alguma, jamais. O Papa também. Não. E seus pais te levam a esse lugar de autoridade? Eu não. Meus pais são meus amigos. Então... Eles pensaram uma rebelde aqui na instituição, não queria. E eu fiquei muito chateada. Hoje em dia eu entendo, né? Na época eu fiquei muito chateada. Essa parte foi boa, porque eu acho foi que ótimo. Eles pegaram exatamente o perfil que eles queriam. Ponto importante. Eu ia ser presa, gente. Eu ia ser presa no primeiro dia de polícia. O Samuel fala isso comigo, você ia ser presa no primeiro dia. Você ia durar muito. Não, então essa parte é interessante. O que eu acho difícil, até legal no trânsito, né? Que a gente vai fazer aquele exame lá de tirar carteira lá. E aí, você vai lá e faz o psicotécnico, aí você passa lá, põe os tracinhos lá meio errado, aí fala, você tem uma impulsividade voltada para o meio, tudo mais e tal. Aí você é reprovado no psicotécnico. Só que você pode marcar, então, ou seja, você é uma pessoa com uma característica de personalidade que, teoricamente, foi reprovada. Só que daqui 15 dias, sem te exigir terapia, sem te exigir tratamento psiquiátrico, sem te exigir nenhum componente de mudança, você pode refazer o teste e ser aprovado.
aprovado? Ou seja, qual é a validade de um teste que diz que você tem um componente de personalidade e depois de 15 dias você repete e muda, agora você foi aprovado? Então, assim, a gente tem que pensar muito nesses critérios, né? Você que está trabalhando não, mas esse teste eu acho aí que ele foi muito bem feito, porque ele realmente triou uma pessoa. Encontrou bem quem deveria, né? Esse fez perguntas. Exato. E na Polícia Civil eu passei, né? Eu falei assim, uai, gente, mas por quê? Porque a Polícia Civil não busca esse perfil de submissão, né? Tão importante. É uma outra realmente postura, assim. É completamente diferente. É uma polícia investigativa, que busca uma flexibilidade, né? E uma horizontalidade dentro do trabalho. Sim. Então, eles são bem mais tranquilos. Fala um pouco dessa ponte, que assim, como investigadora, depois você vai para investigação científica, né? Você sai da investigação da criminologia, igual você estava falando, e aí você vai para a investigação científica, assim, né? Como é que é essa habilidade? Você acha que é semelhante? Eu acho. Na verdade, na época, eu não entendi esse meu interesse pelo comportamento criminoso, que eu tenho até hoje, eu adoro histórias de crime. Eu não gosto de cenas de crime, da violência, mas eu gosto da história, do pensamento do criminoso, do cenário, de tentar desvendar o que aconteceu, que é o meu trabalho com comportamento. Sim. Eu olho para uma criança que está tendo problema de comportamento e eu fico, o que está acontecendo aqui? O que levou? Qual o antecedente? Qual o contexto? Né? Quais estímulos discriminativos que levaram essa criança a se comportar desse jeito? O que no contexto está reforçando o comportamento dela? Né? Você já era uma pesquisadora? Já era uma pesquisadora de comportamento. Sem saber naquele momento, né? E não sabia. Então, a criminologia, ela tem esse viés, né? E eu adoro assistir histórias reais de crime, porque até teve um caso muito triste aqui em Belo Horizonte de uma violência sexual há um tempo atrás, que era um crime de estupro mesmo, né? E tinha uma cena de crime, uma filmagem da mulher que foi violentada, e ela estava passando na rua e tinham 2 suspeitos. Na hora que ela passa na rua, os suspeitos correm no sentido contrário. Então, era um vídeo de mais ou menos 15 segundos que mostrava momentos antes do crime acontecer. Na hora que eu vi o crime no jornal, a cena, né? Eu falei, não foram eles. Não faz nenhum sentido esse comportamento diante do crime que eles estão dizendo que eles cometeram. Por quê? Porque a gente vai estudando e a gente vai percebendo que o crime é um comportamento e ele tem semelhanças entre si. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, tem uma história muito semelhante, né? Embora a maneira, né, a individualidade daquele crime vá acontecer, mas o comportamento criminoso, ele é muito semelhante. Quando você vai falar de um crime de estupro que acontece no ambiente público, não faz sentido que os criminosos vejam a menina e saiam correndo da câmera. Então, isso não fazia sentido nenhum naquele contexto. Outras coisas, por exemplo, quando você vai estudar crimes passionais contra mulheres, a gente tem ali os criminosos geralmente cometendo violências contra o rosto, desfigurando a vítima, deixando os filhos com a família antes de cometer o crime. Então, tem passos, né, que vão te levar a entender aquele crime dentro de um contexto maior. Sim. E isso é analisar o comportamento. Sim. Então, assim, eu não sabia, obviamente, né? Mas isso sempre me encantou dentro da investigação criminal, de fazer oitivas, de tentar entender se fazia sentido aquela oitiva ali para o crime que eu estava analisando, né? Sim. E só depois que eu fui ver. Mas tinha um monte de coisa chata, tipo levar preso na prisão, sabe? Tinha outros ônus. Outros ônus que eu achava um saco, assim, e que eu falava, não, isso não faz sentido nenhum pra minha vida. Então, eu sempre soube que eu ia sair da polícia em algum momento, mesmo que fosse continuar na área jurídica. Eu queria fazer outro concurso, porque eu achava um absurdo, assim, esse pensamento, essa crítica social, né? Por que eu sempre prendo as pessoas que moram no meu bairro? Assim, são os pobres, são as pessoas pretas, faveladas. Por que a gente não está investigando os crimes que importam, né? Ou que são realmente os crimes que também fazer, que eu falo muito de crítica em relação também a essa coisa mais, né, da justiça penal, que é o que a gente está fazendo para prevenir
novos casos desse processo. Então, quando a gente vê alguns crimes hediondos aí, né, que são muito trágicos, assim, as pessoas começam a fazer uma lista de tortura, porque que elas fariam, né? Uma vez no WhatsApp teve isso lá no meu grupo da faculdade, as pessoas ficavam, né, falando cada uma coisa mais... Com aquela pessoa? Com o criminoso? Ou seja, qual é o tipo de tortura que ela faria com a pessoa que cometeu aquele crime. Eu falo, gente, a pessoa está errada, ninguém tem dúvida, mas o movimento de proteção que a sua família vai ter não é criar um mecanismo de tortura, é pensar qual é o componente antecedente daquele processo, ou seja, o que aquela pessoa teve. Ela tem um transtorno psiquiátrico mesmo, ela tem um componente de risco, ela foi abusada na infância, ou seja, então, quais os fatores sociais ou biológicos que a gente poderia alterar nessa transição desde a infância até a idade adulta. A gente vê muito isso nos estudos, né? Crianças que sofreram maus tratos e que tiveram somente, até às vezes, abuso sexual ou abuso físico, tem muito mais risco de desenvolver quadros criminais, né? Casos com infração com a lei, depois. Ou seja, então, se a gente não parar para poder pensar, e essa que é a beleza, eu acho, da ciência, quando você for estudar lá, né? Porque você produz um conhecimento, um mestrado, um doutorado, e aí isso vira uma reflexão para políticas públicas. Exatamente. E não, quando você prende lá uma pessoa, né, dentro da polícia, é um caso que teve uma boa solução, mas não mudou o próximo caso. Então... Não mudou aquele próprio caso, porque também. Eu falava assim, que a primeira vez que eu fui cumprir um mandado de busca e apreensão na favela, né, eu sempre morei na periferia, mas não em favela, né, então a primeira vez que eu subi um aglomerado para cumprir um mandado de busca e apreensão, e eu encontrei um menininho, era um caso de tráfico, eu encontrei um menininho dormindo num papelão cheio de barata, andando numa criança de 4 anos de idade. Eu lembro tanto que eu chorei aquele dia. Eu falei, gente, a gente está criando... Eu tinha o João e a Sophie. Eu falei, a gente está criando meninos para daqui a pouco eu prender eles. É uma fábrica, né? Quase de meninos que estão sendo violados, e eu vou prender essas crianças daqui na frente, né? Então, assim, qual a chance que esse menino está tendo de não continuar reproduzindo a violência que ele recebe? Nenhuma. É zero. Sabe, assim, ele tem que realmente ter uma história de vida diferente. Acontece o próprio caso do Samuel, meu marido, né? O Samuel foi uma criança que morou em favela, em aglomerado e tudo. Foi motoboy, teve toda uma história, mas ele tinha valores familiares, ele tinha uma família minimamente estruturada, que isso faz diferença. Nesse caso que eu cheguei lá, o irmão tinha sido preso por tráfico, a mãe estava drogada e o pai bêbado. Então, assim, infelizmente, essa criança, se nada acontecesse, se um milagre não acontecer na vida dela, ela está condenada a ser presa por algum crime que ela vai cometer lá na frente. E pior, 80% dos casos que a gente prende, eles vão reincidir. Sim. Uma coisa que o Alexandre comentou das políticas públicas, né? E você estava comentando também, Polly, sobre o que a gente pode fazer para tentar mudar esse curso. Eu acho que a educação é um papel fundamental, né? Assim, criar oportunidade de educação. E até pegando esse gancho, assim, pensando na inclusão, né? Porque não é uma questão nesse assunto que a gente estava tão envolvido, mas eu acho que eu queria saber de você, assim, como foi o processo para escolher a escola do João, para o João entrar na escola, pensando que são políticas públicas que vão modificar e vão favorecer também o curso do desenvolvimento dessas crianças que estão com alguma questão no neurodesenvolvimento e que precisam de estímulo melhor, apropriado, adequado. E esse é um ambiente que a gente sabe que é extremamente potencial para enriquecer, né? O ambiente social, né? Tem outros modelos, mas nem sempre ocorre como imaginamos que poderia ser. Eu queria saber a experiência do João e depois também o que você acha, como que seria um processo ideal de inclusão também, pensando na experiência que o João teve, que a gente poderia promover. Eu acho que em termos de sociedade a gente tem muito que evoluir, assim, né? Em várias áreas, a gente estava falando aqui de justiça social, né? E em relação à deficiência também, a gente tem muito que evoluir em relação à inclusão dessas crianças. Então, a gente está num país que tem uma história muito recente, assim, de escravidão, inclusive, né? De como você olha para as pessoas que tinham doenças mentais, né? O Hospital Psiquiátrico de Barbacena tem
40 anos, 40 e poucos anos que ele foi fechado. Inclusive, minha avó foi uma das internas, né? E a gente nunca mais viu, minha família nunca mais viu. Então, assim, a nossa história com a deficiência e com as nossas questões sociais, ela é muito recente, né? Então, a gente está num processo de amadurecimento social muito grande. A gente está vivendo esse amadurecimento agora, né? O início desse processo de amadurecimento com uma grande resistência ainda das classes dominantes, né? Dos ditos normais, assim, das pessoas que estão dentro do padrão. Então, eu acho que eu vivi ainda com o João, eu vivo com o João, muita dificuldade na inclusão escolar dele, né? Começando, gente, que criança, assim como outras áreas, assim, outras pessoas que estão dentro da sociedade, elas ainda estão numa posição de muita vulnerabilidade. As crianças até ontem, a nossa geração com certeza apanhou dos nossos pais, né? Eu apanhei. Sim. Gente, anos 80 tinha cigarrinho de chocolate. Mas sempre teve voava aquela chinelo, coisa. Coisa, exatamente. Né? Depois você cresce e começa a correr da mãe e do pai, né? Você vai ficando exatamente. esperto. Mas assim, não era... Eu também nunca fui espancada, mas apanhei de mangueira, apanhei de cinto, apanhei, porque era o que meus pais entendiam que era o caminho da educação. Sim, né? Eles momento. Tinham ali limites em relação a entender o processo de educação. Então, apanhei. E a gente olha para as crianças ainda com um olhar de muita violência, independente se essas crianças têm deficiência ou não, né? Então, o João, ele chegou no EMEI e teve uma história de violência com uma professora, né? Que são escolas públicas aqui de Belo Horizonte. No primeiro momento, eu pensei em colocar ele em uma escola pública, porque a gente sabe que as escolas públicas estão melhores preparadas para a inclusão do que as escolas particulares, que têm uma lógica muito mercadológica de resultado, né? As escolas particulares estão buscando o quê? Bons lugares no vestibular. Então, eu pensei, não é isso que eu quero para o João, né? Já não era o que eu queria para a Sophie, muito menos para o João, que é uma criança com deficiência. E aí, eu procurei um EMEI, mas ele teve uma experiência de violência com uma professora. Muito mais, eu acredito, pelo fato dele ser uma criança, do que necessariamente por ele ser autista, embora o autismo teve, sim, impactos ali. Ele era a criança que mais chorava na sala e ela não suportava choro. Então, ela acabava sacudindo as crianças, colocando elas no cantinho do pensamento, deixando sem intervalo bebês, né? Ele tinha 2 anos. Como é que faz a diferença a triagem da pergunta lá do questionário que você fez na PM? De saber, né? Devia ter passado o questionário. Você lida bem com choros? Você adora crianças? Porque você vai dar aula para criança, é igual trabalhar no berçário e não gostar de criança chorando, né? Exatamente. E não tem nada de errado de não gostar, igual as mães mesmo, que não suportarem crianças chorando. É muito difícil, gente. Não, elas podem comprar abafadores, podem comprar um fone, porque às vezes é melhor você aprender mecanismos, né, ambientais de adaptação do que necessariamente você querer que a criança pare de chorar, né? Então, que é o componente que talvez essa professora teria dificuldade ali, mas falta um pouco desse olhar ainda, de entender que nem todo mundo tem que ser bom em tudo, né? As pessoas ficaram presas nesse componente de dar aula para criança é simples, todo mundo pode dar. Eu não acho que é simples, não. Inclusive, os países, difícil, gente. A Finlândia, os países que têm bons resultados, os professores que dão aula para os pequenos são os mais capacitados. Exatamente. Porque o grande se vira bem lá, né? A gente está na faculdade... E a infância é chão que a gente pisa a vida inteira. Tem essa frase que eu não sei de quem que é, se conseguirem pesquisar aí. Não é minha, né? Mas é real, né? É muito importante a gente dar boa educação para as crianças. A gente está no período, como a gente tem falado, de neuroplasticidade, né? Com muito desenvolvimento cerebral, do comportamento de aprendizagem. É um momento de afeto, de cuidado, né? E infelizmente, o João não encontrou isso na EMEI. E a gente, as EMEIs são por bairro, né? E a gente só tinha uma que ele poderia ter acesso. Então, como aconteceu esse episódio de violência, e eu entendi que coordenadora, que diretora sabiam, porque uma funcionária denunciou para mim em segredo que havia essa violência não só com o João, mas que ele tinha passado por um episódio mais importante de violência, mas com as outras crianças também, e que todo mundo sabia. Então, todo mundo meio que acobertava a professora, que ela tinha, sei lá, 30 anos de carreira e ninguém queria tomar providências. Porque é desconfortável, né? Claro. Tomar providências. E aí, eu preferi tirar ele da EMEI porque eu também não quis deixar ele mesmo em outra sala, sabendo que eu tinha coordenadora e diretora que eram, de certa forma, coniventes com uma postura violenta contra as crianças, né? E o que despertou pra gente
o gatilho foi que ele estava desfraldado e toda vez que a gente levava ele para EMEI, que a gente chegava na porta, ele fazia xixi na calça. Então, a minha mãe falou, não, isso está muito estranho. Tá muito estranho, aconteceu alguma coisa. Aí minha mãe super sociável, minha mãe completamente diferente da gente. E lá, conversa com outra, até que ela conseguiu uma fonte de informação. Ela que fez esse processo de investigação, né? Investigativo da sua mãe, então, né? Fofoqueiro, com certeza. Então, ela conseguiu essa fonte. Daí, a gente foi ali para procurar outras escolas, mas a gente mora afastado. Então, a gente não tem tantas possibilidades assim. Eu não queria uma escola que fosse muito longe, porque é muito difícil, gente. Quem tem filho pequeno sabe. Esse deslocamento de escola, vai para a escola, busca, leva. Sim. Eu e Samuel trabalhamos. Então, eu optei por uma escola perto, a escola onde a Sof estava, que eu também não estou satisfeita com a escola, que tentou esconder o diagnóstico do João. Assim que a gente chegou lá, eu tomei um esporro no primeiro dia, porque eu tinha mandado o diagnóstico por e-mail. E aí, eu estava sendo esperada pela coordenadora da série para me dizer que esse tipo de coisa a gente não fala por e-mail. Que tipo de coisa? É um diagnóstico. Tá tudo bem, ele é cruzeirense, ele tem cabelão e ele é autista. Tá tudo certo. Todo mundo aqui pode saber disso. Inclusive, Sim. Eu gostaria que soubesse, porque afinal ele tem uma crise na escola. Eu quero que o porteiro saiba, eu quero que o cuidador saiba, né? E aí, assim, tentei conversar várias vezes. Eles são uma escola, assim, que tem uma conversa muito macia, eles são muito bons em habilidades sociais, mas não colocam nada em prática. Então, eu acabei notificando a escola extrajudicialmente e eles responderam igual um aluno da 5ª série, a minha notificação. Então, hoje eu tenho um escritório que está atuando, né, junto comigo, para impedir que o João sofra bullying, principalmente porque ele começou a ter episódios de bullying que escalaram para violência física, assim. A criança coloca o pé para ele cair. Aí, e o João... Situação de provocação mesmo, provocação. Assim. E o João é uma pessoa maravilhosa. Eu amo meu filho demais, assim. Ele fala assim, mamãe, hoje os caras não implicaram comigo. Os caras são esses colegas, que provocam ele. Interessante. Entendi. Quando as pessoas, às vezes, questionam, né, que o João teve uma curva, né, muito boa dentro do desenvolvimento, considerando o diagnóstico, né? As pessoas pensam assim, será que se você não tivesse feito nenhuma dessas intervenções, essa curva não seria natural dele, né? Igual a gente vê a curva dos meninos graves, que mesmo fazendo muita intervenção ainda tem um ganho muito pequeno. E tem a curva dos meninos que são muito bons, realmente, em termos de progressão, que fazem uma curva alta, né? Mas aí a gente pensa assim, mas será que essa intervenção ultra intensiva que você fez e precoce fez diferença no desenvolvimento, nas curvas, né? Ou seja, aí eu sempre falo com as pessoas, olha, não sei se fez na curva, porque a curva tem um componente muito individual, genético e tal. Mas essa resiliência que você ensinou para ele, foi você que fez. Ninguém nasce resiliente, né? Assim como a gente não nasce medroso, não nasce com nojo. Todos esses comportamentos são comportamentos aprendidos. Então, quando você fez esse acolhimento afetivo, social, toda essa intervenção, né, que trabalhou desde os marcos, mas depois foi preso, né? Foi caminhando, não ficou preso aos marcos, e foi caminhando para componentes mais emocionais, né? Que são mais sociais. Sim. Isso é fundamental. Inclusive, eu sou a favor até de pensar que isso deveria ser, até lá no seu curso lá, deveria ser mais aberto à inteligência emocional para crianças. Assim, sim, com certeza. E focar menos na questão dos transtornos, porque cada vez mais o que a gente tem visto na infância é que as crianças estão sendo classificadas de uma forma muito precoce, com desempenho. Então, você vê assim, o menino entra no balé, a menina está fazendo balé, ela tem que ser a bailarina, primeira bailarina. O menino vai jogar futebol, ele tem que ser bom no futebol. Ele não pode jogar futebol só porque ele se diverte. Então, o pai acha ruim que o menino não é bom. O menino vai fazer natação, ele tem que nadar bem. Então, assim, e tem essa hipervalorização mesmo, quando as pessoas vão aparecer também lá na apresentação, né, da escola e tudo mais, as pessoas ficam muito presas nisso, né, de pensar, você tem que apresentar lá para o Dia das Mães e tem que ser bonitinho, né? Você não pode ir lá se divertir mais. E aí, as crianças, junto com isso, e a rede social que coloca a gente num componente muito grande, né? Aí eu acho que assim, exposição muito grande, eu acho que é pior, né? Então... É verdade. E ele tem, realmente assim, eu falo que
o que a gente conseguiu mais trabalhar com o João, e isso fica cada vez mais claro, são os aspectos emocionais. Para a gente tem sido muito gratificante ver o desempenho dele emocional, né? Ele acabou de perder o primeiro campeonato de jiu-jitsu dele e ele cometeu um erro bobo. Tadinho, morri de dó. E ele tá com muita vergonha disso, porque toda hora ele fala, nossa, eu não lutei nem 20 segundos. Ah, ele já foi nocauteado? Ele desistiu. Aí é tipo um nocaute, eu não entendo de jiu-jitsu, mas menos ele bateu a mão e desistiu. Sim, só que ele achou, né? que poderia voltar a lutar, porque nos treinos, ele luta 3 minutos e ele pode desistir quantas vezes ele quiser. Ah, ele ficou em dúvida se era igual no treino. Exatamente. E aí ele percebeu que, assim, que foi uma coisa boba, então ele fica repetindo, remoendo isso. Sofre com esse momento por enquanto. Mas ao mesmo tempo, ele saiu da luta, não ficou muito choroso, ficou triste, óbvio, né, gente? É frustrante. Sim. Mas ficou tranquilo, quis continuar assistindo outras lutas. A primeira coisa que ele me falou é, mamãe, você deixa eu lutar de novo? Porque ele pensou assim, nossa, eu não aproveitei aqui essa experiência, deixa eu tentar ver se minha mãe vai me permitir tentar de novo, né? Mas ele foi então, perguntar isso pra foi mãe, muito não pro legal. técnico. Ele foi o quê? Perguntar pra mãe, e não pro técnico, né? Se ele podia tentar de novo. Não, ou seja, perguntou pra mim. Para vocês, mas essa validação materna, eu acho que e paterna, né, no caso, é muito interessante. Tem um caso da minha vida mesmo, que é quando eu era novo, eu nadava, né? Eu tenho 1,94 m, né? Então, esporte, as pessoas olhavam, elas me acham atleta, né? Então, quando eu era novo, mas a minha família não é. É essa que é a diferença. Aí, quando eu era novo, eu nadava, até porque minha mãe colocou todo mundo na natação, que tinha perto de casa e tal. E aí, beleza, eu ia nadar. Eu lembro de uma época que eu nadava de manhã cedinho. E aí, eu saí de casa sozinho, 7 horas da manhã. Ninguém tava todo mundo dormindo. Eu ia de roupãozinho pra natação sozinho lá. Tinha dificuldade com aquilo o tempo inteiro, né? Assim, eu ia, me virava, não dava trabalho pra ninguém. E aí, o que aconteceu foi que, no início, eu treinava muito, mas não tinha o desempenho dos grandes nadadores lá, não. E eu tinha um colega tampinha, que era metade do meu tamanho, e ganhava o Campeonato Mineiro. E a minha mãe falava assim... na competição, às vezes ela ia, né? E ela falava, por que meu filho é tão mais alto que ele? E ele sempre ganha, assim, meu menino ganha medalha de participação e tal. Ela falou, aí o professor falou com ela, falou, observa os pais dele na arquibancada. E aí ela foi observar, realmente, os meninos que são muito competitivos, assim, eles têm pais que estão ali, valorizando o resultado. E os meus pais, eles achavam, às vezes eles nem iam no campeonato, eu ia sozinho e tal. Não tinha essa resposta. Fazer na minha casa já era muito. Ir para natação. Na casa deles, não. O resultado era mais importante. Então, e isso traz um componente, às vezes, para aquele jovem, que a gente vê muito isso em grandes atletas, que a pessoa começa a sentir que ela só só recebe o amor, ela só tem resultado se ela for, principalmente para os pais, né? A validação afetiva dos pais está muito ligada ao desempenho. E isso é perigoso, efetivamente, né? Completamente. Então... E você acredita que eu observei isso também? Eu falei com o Samuel, inclusive, acho que foi ontem. Falei, você percebeu que todas as crianças que ganharam medalha, os pais lutavam também e estavam com um comportamento muito mais competitivo com as crianças do que as outras que não ganharam. Inclusive, o menininho que ganhou do João, ficou em segundo lugar, saiu chorando muito. E ficou muito marcado para mim a cena do pai dele dando um feedback do que ele podia melhorar. Eu falei, gente, ele acabou de perder, cobrando tá um pouquinho, mostrando o que ele falhou para poder vencer. Assim, não foi, eu sei que não foi intencional, né? Mas é um perfil da família, né? É um perfil da família. Eu sei que não é intencional, que muitas vezes os pais fazem isso, né? Acreditando que assim, meu filho, assim ele vai conseguir evoluir, digamos assim. Mas a gente precisa aprender sobre isso. Você falou isso muito bem falado. A gente precisa aprender sobre desenvolvimento emocional e como isso tem impacto, porque cada vez mais a gente vê nas pesquisas como as habilidades socioemocionais têm tudo a ver com o desenvolvimento dessa pessoa, né? Habilidades ali de construir relações, desempenho acadêmico, não só de construir relações. Quer dizer, a gente super cobra das crianças, inclusive nas escolas, para que elas sejam melhores, né? Para que elas tenham um melhor desempenho. E quanto mais a gente faz isso, pior o desempenho dessas crianças. Que elas criam um processo emocional de não dar conta de lidar com aquela ansiedade. Então, isso realmente eu acho que é uma coisa que, enquanto sociedade, a gente precisa amadurecer, porque a gente vive uma onda de buscar crianças que tenham desempenho, assim, absurdo, né? Sim. E até existe, né, o critério de seleção, mesmo quando você fez o concurso da polícia, ou quando tem um vestibular, um Enem, e existe uma forma de selecionar, né? Embora eu não ache que esse seja, né,
o modelo ideal, né? Até porque com 17, 16, 17 anos, eu tenho que escolher o que eu vou fazer para o resto da minha vida. É uma coisa completamente caótica. Eu prefiro muito mais o modelo, às vezes, europeu ou americano, que você primeiro entra para a universidade e aí lá dentro você vai tendo pontuações. Então, por exemplo, você poderia ter entrado para humanas lá, né? Para fazer algumas disciplinas e poderia ter gostado de direito, mas se apaixonado pela psicologia e ali você já teria tido esse direcionamento mais precoce. E aí, depois, com as notas da universidade, que a pessoa aplica para os colleges, né? Para as universidades maiores, para os cursos longos, né? Então, talvez isso fizesse bem mais sentido do que pensar no modelo nosso, que modifica a educação para esse modelo conteudista do Enem, que também, assim, não sou contra ter uma seleção, de alguma forma. Mas de qualquer forma, né? Porque os recursos são limitados, então a gente acaba tendo que selecionar. Sim. Mas pensar que eu tenho dúvidas, né? De que forma ficar trabalhando desempenho, principalmente cognitivo também, desde novo, isso pode repercutir lá na frente, né? Eu olho minha história lá também, que eu tinha muita facilidade em estudar, eu não prestava atenção na aula, não era muito de ler, eu nunca fui muito de ler. E aí eu achava tranquilo. Meu colégio também não era um colégio muito difícil, o que facilitou minha educação emocional, porque eu tinha um desempenho bom sem precisar de fazer muito esforço, porque se eu tivesse ido para um colégio muito puxado, talvez eu seria igual a todo mundo e isso me tornaria, às vezes, vulnerável. Então, estar numa escola intermediária, às vezes, é melhor do que você ir para as escolas de ponta, dependendo do caso, porque você, pelo menos, tem ganho de qualidade de autoestima, porque eu poderia não ser o melhor na natação ou no futebol, mas eu tinha uma habilidade de ter bons resultados acadêmicos. Só que dentro daquilo, eu ficava hoje olhando os meus colegas que formaram comigo, gente que tinha dificuldade em matemática, outro em linguagem e tudo mais, e vendo a vida deles, eu fico pensando tanto que não fez sentido nenhum eles sofrer na escola. Eu tinha colegas que sofriam demais na escola e que hoje são ótimos profissionais. Exatamente. Então, ou seja, por que eu acabei com a autoestima da pessoa na juventude? São muitos por conta anos, de escola, né? por conta de nota, né? Tomar bomba às vezes. E sendo que depois a pessoa conseguiu se encontrar numa habilidade que ela tinha, né? Dessas diversas que a gente pode ter e ser super bem desenvolvido, né? E habilidoso. Mas até mais bem sucedido mesmo, financeiramente até. Sim, com certeza. E eu acho que isso aí, quando a gente olha para crianças, né? Eu não sei se a gente tem dados sobre isso, mas tem algumas escolas de Belo Horizonte, né? Quando eu fiz direito, meu primeiro vestibular foi em psicologia, olha a curiosidade, passei. Olha, então, mas aí, não entrei. Se eu fosse mais psicanalista, a gente tá falando vendo? que estava tudo escrito aí já, ou seja, o inconsciente já tinha dito, né? Já tinha dito ali que estava dizendo que você tinha que achar um caminho para cá, né? Sim. Mas aí eu fiz direito, né? E meus colegas, a maioria, eu fiz direito porque tinha uma diferença em fazer de manhã e de noite. De noite era quem trabalhava, então eram os mais pobres, né? Faziam direito de noite. E de dia eram as pessoas que tinham a família, geralmente, ali por trás, para dar um sustento financeiro. E muitos deles vieram das grandes escolas de Belo Horizonte. Eu não sei se existem dados sobre isso, mas a quantidade de suicídio que a gente ouvia, relato dessas grandes escolas era muito grande. Assim, praticamente todos os meus amigos que vieram de uma dessas grandes escolas centrais tinham uma história de suicídio por ansiedade de desempenho. Eu acho que é um gatilho, né, gente? Claro que tem outros componentes individuais, vulnerabilidades, mas a gente via muito isso ali nos primeiros anos de faculdade, que eram esses relatos constantes de pressão de desempenho relacionado a suicídio na adolescência. Isso é perfeito, a sua colocação, pensando em dois componentes. Um é que existe a lógica da cobrança de desempenho que eles poderiam estar se sentindo aquém. Sendo que se ele mudasse de colégio só, ele já se sentiria assim, melhor da escola. Né? Seria mais adaptado, né? Aquela cobrança. E outra, pensar também no segundo ponto, que os pais estão muito acostumados a pensar que se eu dei tudo, ele não teria motivo para pensar em morrer. Então, vários pais, né, quando eu atendo adolescente, falam isso, né? Falam, gente, mas a gente deu todo o suporte que ele tinha, ele tem acesso a todos os tratamentos e tudo mais. Mas por quê? Porque viver não é simplesmente receber as coisas. Viver é criar uma história. É seguir um caminho, você encontrar algo no mundo que te faça, né, enraizar e sentir que você pertence. E quando a gente vê que as pessoas escolhem muito dos filhos, né? A gente está cada vez mais nessa moda, né? A gente escolhe, querendo ou não, né? O adulto escolhe o nome do menino, escolhe, né? Hoje em dia, aí tem essa coisa do chá revelação, aí, né? O menino é menino, menina. É um processo. Aí depois vem, aí batizado, aí você escolhe a religião da criança, depois a criança cresce, você escolhe a escola, você escolhe qual esporte que ele vai fazer. Então, assim, é uma sequência de escolhas para o outro que a gente tem que se perguntar, ou seja, quando que você vai permitir
ali que ele, né, que eu falo muito com alguns pais que têm jovens mais difíceis, assim, mais rebeldes, que eu falo assim, olha, quando ele escolhe, a chance dele questionar depois é menor. Então, se ele está questionando a escola, talvez é porque você está escolhendo para ele. Vai com ele e fala, temos essas opções de escola na região, baseado no custo que eu posso pagar ou na distância que eu posso te levar. Vai lá, visita e me fala qual que você quer. Porque uma vez que ele escolher dentre as 3, 4 oportunidades ali que ele tiver ele também vai ter que arcar um pouco com aquela escolha. Claro. Então, isso modifica o comportamento, né? Ou seja, de como que você vai também lidar com aquilo, mesmo jovem. Olha, aproveitando, assim, essas escolhas, né, para a escola. Hoje, por exemplo, se fosse dar uma sugestão para as famílias que estão buscando a escola, né? Eu vejo os desafios que são para poder encaixar na escola, encaixar no sentido assim, encontrar a escola que a família julga que seria ideal no processo de inclusão, independente da idade. O que você sugeriria, assim, como abordar a escola? O que seria interessante perguntar? O que a escola fala que você pensa assim, poxa, esse não é o caminho, ou então esse é um grande caminho? Olha, eu acho que eu vou ficar devendo uma resposta robusta sobre isso. Acho que não tem uma resposta certa, mas talvez... Eu acho que não tem uma resposta certa, mas eu tenho algumas reflexões, né? Que eu fui construindo nesse caminho aí, em ter uma criança com autismo, que é o João, e uma adolescente hoje com altas habilidades, que é a Sophie. E a gente teve que conversar com algumas escolas. A Sophie mudou de escola 3 vezes durante a pandemia, por causa de ansiedade de desempenho, por causa de falta de suporte para as características individuais dela. E depois, quando a gente achou uma escola bem tchulelê, bem assim, sabe? Todo mundo legal e tal, foi péssimo, porque... Pelo contrário, né? Todo mundo pensa assim, não, agora eu achei a escola certa. Não, para a Sofia não funcionou, porque as pessoas com habilidades, elas têm uma necessidade de serem... estimuladas, não é estimuladas, desafiadas, essa é a palavra. Desafiadas, né? Desafiadas, e isso foi difícil para ela quando ela estava numa escola em que o conteúdo era muito simples e que ela não conseguiu ali sentir esse desafio cognitivo, né? Mas o que eu diria, assim, que para mim faz mais sentido é o diálogo, sabe? Mas o diálogo verdadeiro. Quando você sente que você está sendo ouvido e que aquilo está gerando um impacto na transformação daquela escola. Porque não saber, muitas escolas não sabem, né? As escolas não sabem nada sobre neuroatipicidade de forma geral, embora elas lidem com isso o tempo todo. Isso é muito paradoxal para mim. Sim. Na escola da Sofia, por exemplo, me falaram assim, ela é a primeira aluna com altas habilidades. Aí eu falei, não é, com certeza. Ela não é a primeira aluna com altas habilidades que vocês têm. Tem 30 anos de funcionamento essa escola. Vocês não identificaram vários por aí. Vocês não identificaram vários, mas com certeza tiveram outros alunos com altas habilidades que tinham um perfil parecido com o dela, né? E que precisariam ser incluídos em algum nível e não foram. Então, assim, eu acho que o diálogo honesto e que você perceba que as pessoas realmente estão interessadas em contribuir para a inclusão daquela criança é o ponto central. Embora, como mãe, eu falo assim, eu não gosto da escola das crianças, eles estudam na mesma escola, Sofia e o João, não gosto. Eles falam, por que eles estão lá? Porque a gente tem limites de escolhas. Não é tão simples escolher assim. Você precisa escolher uma escola que você pode pagar, se for uma escola particular, né? Uma escola que atenda minimamente alguns requisitos, valores da família, né? Que esteja mais ou menos perto de casa. A logística faz toda a logística faz toda a diferença. E dependendo de onde você mora, você não tem escolha. Isso nicha muito mais, né? Muito então, mais. Você começa a rastrear e identificar. Então, assim, foi o que eu fiz. E aí, a partir disso, entender que eu falo que todo autista precisa de boas terapias, um bom advogado e uma mãe barraqueira. Uma tríade perfeita seria uma boa definição. Entendeu? Entendi. Porque a gente precisa saber que existem lutas que não tem como abrir mão. Então, a escola é um dos lugares onde a gente mais vai encontrar conflito, porque eles não estão muito dispostos a ceder muitas vezes, né? Principalmente se eles não têm essa escuta ativa. Porque isso dá trabalho, isso gera custo, isso gera necessidade de capacitação dos professores e dos profissionais. E muitas vezes a escola não está interessada nisso. Então, assim, se a gente encontrar uma escola que escute, não importa se os professores não sabem, a gente ajuda, a gente ensina, a gente, sabe? A gente dá os caminhos. Eu penso muito assim da escola se colocar disponível, né? Disponível, isso, escola disponibilidade. Disponível, eu acho que é um passo fundamental, estar aberto ali para
assim, disponível para esse conhecimento que vem dos profissionais, da família. Eu acho que é um caminho fundamental. Para receber os profissionais, exatamente, né? Às vezes receber dentro da escola. Isso foi uma coisa que a gente teve dificuldade, que já podia ter acendido a bandeira amarela para mim, um alerta ali de que era uma escola difícil de diálogo, eles não quiseram receber os profissionais que atendiam o João, né? Então, assim, realmente a disponibilidade em aprender, em entender e em conversar, eu acho que é o principal. E para as escolas, se a gente tiver alguém aqui, né? Porque os professores, gente, a gente tem professores incríveis nesse país. O professor é muito mal valorizado, né? Sim. Muito pouco valorizado. E a gente vê os professores transformando a vida das crianças diariamente, porque eles estão horas e horas por dia com elas ali. E, às vezes, muitas vezes, a única coisa que aquela criança tem é a escola. Quantas crianças vulneráveis... A minha madrinha, por exemplo, é professora de escola pública lá onde a gente mora. E eu lembro que no início do ano ela chegou e falou, um menininho, vou chamar ele de João também, o nome do meu filho, e falou assim, João, o pai é alcoólatra, a mãe esquizofrênica, e ele tá aqui, ele é autista, não fala, não lê, não escreve, e ela trabalha com alfabetização. Só que essa turma já tinha sido alfabetizada. Minha professora falou assim, Nana, eles me chamam de Nana, né, na família, Nana, como que eu posso alfabetizar esse menino? Me ensina. Aí ia lá pra casa e a gente ficava conversando. Madrinha, faz isso, faz aquilo. Gente, João tá escrevendo, sabe? Então, assim, João tá respondendo, ele não falava. Não é que ele não falava na escola, só que a gente não sabia disso. Então, a gente foi pelas estratégias comportamentais ali, juntando o conhecimento que a minha madrinha tinha sobre criança e alfabetização, e ela conseguiu transformar um pouco a vida do João. Ela plantou uma semente que vai lá na frente dar muitos frutos para ele, sabe? E isso é muito bonito de ver. A gente vê os professores com muitas vezes nesse intuito, só que eles estão sozinhos. Na maioria das vezes. Até a ideia do Neuroeduca, né? Assim, a gente tinha, assim, quando eu estava lá na faculdade, um pouco dessa vivência, né? A gente já tinha um pouco desse projeto lá com a Leonor, que era levar para os professores o que seria o aprendizado, o desenvolvimento. E até durante muitos anos da graduação, eu nem ia em congresso de medicina, eu ia em congresso de educação. E o que eu ficava chateado é que quando eu ia no congresso de educação, tinha sempre personagens, pessoas importantes, assim, famosas desse meio, que às vezes faziam palestras engraçadas, às vezes até, em alguns casos, até muito repetitivas. Eu ia mais de um congresso, né, nesse meu jeito, né, assim, compulsivo de congressos. E aí, eu já sabia a piada que ele ia fazer e tal. Era agradável, tinha fotos bonitinhas e tal, mas eu não via ele capacitar as pessoas para um movimento. Era um ambiente mais, talvez até mais social, de confraternização, de estar com os amigos, do que necessariamente um ambiente que você modificava. E tinha muitos professores que estavam ali em busca de saber o que ia fazer com aquele jovem mais difícil e tal. E é claro que a gente sempre fala isso, né? Tem crianças que aprendem com a escola, tem crianças que aprendem sem escola e apesar da escola. Então, é verdade. Você pode pensar que, às vezes, nem todo mundo vai precisar de suporte da escola, não. A gente vê na pandemia lá o tanto de gente que aprendeu sozinho. O YouTube agora, então, que tem vídeo de tudo, né? Às vezes você vai se virar até bem, mesmo sem ir na escola. Só que a gente tem que pensar, e quem precisa do suporte? Como que esse suporte vai ser dado? Então, o professor, igual você comentou bem, ele lida com a criança todo dia, durante 5 horas. O terapeuta tem 1 hora com a criança por semana, às vezes. Então, ele precisa de muito mais capacitação, teoricamente, do que a gente da área de saúde. Só que aí o que acontece é que existe uma formação em educação que ainda usa o modelo clássico de aprendizagem mais dos desafios sociais e não tanto dos desafios, digamos, biológicos, das diferenças individuais. Isso é considerado até feio, por exemplo, as pessoas não gostavam do teste de QI, elas não gostavam de outras variedades. Eles têm muita resistência. Só que o mundo evoluiu e eu acho que a ciência tem cada vez mais aproximado para poder dar suporte a isso. Então, a gente, lembro lá, quando eu trabalhava fazendo os projetos, né, indo nas escolas, a gente dava palestra na escola mesmo. Quando eu ensinava sobre memória, então eu falava, gente, tem vários experimentos que mostram como que a memória é feita, ou mesmo os experimentos de estimulação, né? Ou seja, uma criança mais estimulada lá num berçáriozinho vai ter muito mais plasticidade, né? E mais chance de ter um bom desenvolvimento que a criança que ficar num berçáriozinho com nenhum brinquedo na sala, com ninguém fazendo nada com ela, só largando os meninos lá para poder ficar engatinhando no colchão.
E aí, mas isso não era útil na pediatria, propriamente dita, isso era útil na escola. Exatamente. E esse conhecimento não chegava para eles, e quando chegava, eles também não tinham essa habilidade de desenvolver. Então, eu acho que até eu ficava surpreendido. Os professores eram muito engajados em aprender. O professor é o bicho Só que mais não tinha... engajado interessado que existe. demais. Gente, é muito bonito de ver, tá? E eles falam muito isso. Ser professor não deveria ser por amor, mas a verdade é que eles são muito apaixonados. Mas não sim. são valorizados Sim. e não recebem a contraprestação financeira, né? Pelo tanto que eles se dedicam. Mas toda vez que a gente faz evento para professor, é uma loucura. A palavra é loucura. Sim. Porque eles querem muito aprender. Buscando Isso é muito informação, bonito. buscando aprendizado. E né? eu acho que Sim. a capacitação de um caso, igual quando você tem lá o caso do João nessa turma, ou a da SOF, e isso faz com que aquele professor, se a equipe pudesse participar, igual eu vejo alguns pacientes, né, que as equipes, né, tanto terapeutas, né, psicólogos, fono, TO, que tem inserção na escola, que tem um diálogo com a escola, não precisa ir necessariamente dentro da escola, né, mas o diálogo com a escola capacita a escola também. Então, a escola também pode pensar que tem um benefício de dialogar com as áreas, Sim. que uma vez que esse caso teve sucesso e teve aprendizado, ele vai funcionar para outros futuros. Sim. Então, um professor que foi capacitado, ele vai atender depois 40 crianças atípicas, né? E assim, eles não entendem, por exemplo, a escola, né, enquanto instituição, tem muita dificuldade. Por exemplo, uma vez eu lembro que eu estava dando uma aula sobre comportamento inapropriado, e eu falei assim, olha, você tem um aluno que toda vez que ele levanta da carteira, você chama a atenção dele, toda vez que ele joga bolinha de papel, você chama a atenção dele, mas o que ele tá querendo, eu falo que é o Vitor Hugo, que toda sala tem um Vitor Hugo. O que ele tá querendo é a sua atenção. Sim. Então, se toda vez que você fizer isso, né, se a função daquele comportamento for atenção, ele vai fazer cada vez mais e mais. Porque toda sala tem um menino bagunceiro que quer atenção e que fica fazendo coisas para ter atenção. E os professores dão atenção, porque realmente mobiliza a atenção de todo mundo que tá ali. Mas se a gente conseguir redirecionar isso, dar atenção para ele, por exemplo, com ele sendo o monitor da turma, o assistente do professor, né? Quando ele faz algo positivo, a gente elogia, a gente traz ali um reforço, um elogio para aquela criança, isso vai ser muito mais útil para o andamento da aula. E quando eu consigo capacitar um professor sobre isso no Vitor Hugo, a gente diminui a quantidade de problemas ao longo dos anos para aquela escola. Então, as escolas também, elas, né, se elas tivessem essa consciência, elas perceberiam que é muito positivo ter essa troca com as equipes, né? Receber as equipes, conversar com as famílias, porque é uma aprendizagem que eles vão levar para a vida, né? E até porque a gente vai falar mal desse Vitor Hugo aí que a gente está chamando, e depois ele vai virar, daqui a uns anos, talvez um Naldinho lá, Enaldinho, né, que chama, o youtuber. Exatamente. Um Enaldinho lá que ganha milhões, que ganha né? milhões, tá lá, cheio de dinheiro, como? cheio de Vitor Hugo, como exatamente. você conseguiu? Quem conta esse caso muito bom no livro lá, Fomos Maus Alunos, do Rubem Alves e do Dimenstein, que tem uma coisa que eles estão conversando, né? É um livro que eles vão bater um papo, um livro super interessante, e o Rubem Alves fala que ele, né, só virou escritor e tal, porque ele deu errado, que ele queria ser médico e tal, ou pianista. Pianista, pianista, adoro o Rubem Alves. Alves. E ele tinha a linha também, não, mas ele tinha uma linha na família que também era médica, ele falou, não, isso não vai dar certo pra mim, aí tinha o do piano, que ele falava que o piano é bonito até, ele fala, né, que ele tentava botar o piano dentro dele. E as pessoas, na verdade, quem é pianista tem que botar o piano pra fora, né, igual isso é lindo, o Nelson Freire fazia. E aí, o Dimenstein uma vez a mãe dele estava lá, ele estava no lançamento de um livro, e aí tinham duas freirinhas na fila lá, que eram freirinhas da escola que ele estudou e tal. E aí as pessoas viraram para ele, a mãe foi lá conversar com as freiras e tal. Ah, vocês vieram no lançamento do livro do Gilberto e tal? Ela falou, não, a gente veio conferir, é ele que era o Gil Babão da escola. Ou seja, era uma coisa tão né, assim, desprestigiada na escola, né, o comportamento do jovem, que depois, quando ele cresce, gera até uma questão de, será que é ele mesmo? Vim conferir se é a mesma pessoa. E esses casos mostram pra gente o tanto que a escola, às vezes, não está conseguindo acertar em como é que vai dar certo, e aquele estresse que a pessoa teve, né, na escola, ele poderia ser usado até como resiliência, às vezes, mas não de direcionamento, de dizer quem vai dar certo na vida e quem não vai. Meus colegas de escola lá que deram certo, a maior parte deles não eram pessoas que a gente apostaria em termos, né, de resultados brilhantes. Né? Não eram os CDFs, né? E os CDFs, às vezes, estão frustrados, trabalhando lá, às vezes, no SUS ou em algum outro lugar, na polícia lá e tal, servindo, né, de mão de obra ali para um sistema já engessado, e faz o trabalho dele lá com qualidade, mas vive reclamando. Meus colegas de medicina reclamam muito mais do que os colegas não médicos. Então, talvez tenha um pouco
dessa reflexão da gente pensar. E o quanto que a gente perde de potencial humano, exatamente, sim, né, por manter as coisas engessadas desse jeito. Quanto mais a gente estuda desenvolvimento, e aliás, quanto mais a gente estuda o ser humano, a gente percebe que as características da personalidade é espectral, né? Não só no espectro do autismo. Mas todas as nossas características, né? E claro que é um desafio, sim, propor uma escola que sirva para essas pessoas tão diversas. Mas eu acho que se a gente flexibilizar um pouco as coisas, a gente não precisa ter uma escola que atenda a tudo, mas um pouco menos rígida, né? Sim, concordo. Pois é. E pensando nisso, Polly, por exemplo, essa flexibilização da escola, a capacitação dos professores. E você trouxe, por exemplo, um exemplo da Sofia, que a professora informou que foi a primeira vez que teve um aluno com altas habilidades. A escola não conhecia altas habilidades, né? O que a escola poderia ver, assim, nesse aluno para poder identificar as altas habilidades? Se eles tivessem, né, assim, capacitado previamente, teriam, né? Talvez depois da Sofia, outros foram identificados. Assim, espero, né? Sim, eu imagino que sim. Espero que sim. Mas o que seria essa observação sobre como entender, avaliar melhor, perceber no dia a dia uma pessoa com altas habilidades? Você tem a Sofia em casa, tanto em casa quanto de um ponto de vista da escola mesmo, do ponto de vista social. Eu acho que o primeiro passo é entender que as inteligências são múltiplas, sabe? Então, a gente tem o aluno com altas habilidades ou que tem um desempenho acadêmico acima da média, né? Então, as altas habilidades, de uma forma, assim, mais simples, é essa pessoa que vai desempenhar uma capacidade cognitiva acima da média dentro do ambiente em que ela está inserida. Mas essa capacidade cognitiva, ela pode ter áreas, né, de manifestação. Então, a gente pode ter uma capacidade artística mais desenvolvida, motora mais desenvolvida, acadêmica mais desenvolvida. E esse mais desenvolvido é bem mais desenvolvido, bem acima da média, né? Então, a escola, se ela ficar atenta para o aluno, não é tão difícil. O professor percebe aquele aluno ali que está perguntando mais interessado na matéria, né? Mais motivado com a aprendizagem, seja ela da área realmente acadêmica, que vai envolver história, geografia, essa coisa do tradicional, ou seja, para uma atividade esportiva, para uma atividade criativa, né? Então, o aluno com altas habilidades, ele vai ser um aluno com comportamento superdotado. Eu gosto de dizer assim, eu que costumo falar isso, não tá na literatura, não, mas dizendo que o comportamento dele vai mostrar pra gente que ele tá fora da média dos pares em relação a eficácia do comportamento dele no ambiente, né? Então, é aquele aluno que vai para aula de futebol e não faz futebol fora da escola, né? Ele faz só ali a educação física com todo mundo e, de repente, ele é o Pelé, ele é o Ronaldinho. Ele tem uma habilidade muito acima da média dos pares, né? Então, se o professor, se os cuidadores da escola, os monitores ficarem atentos para o desempenho desse aluno e como ele se comporta no ambiente escolar comparativamente aos pares, a gente consegue perceber aqueles que se destacam de uma forma mais única, né? E isso é importante porque esses alunos que se destacam, às vezes, eles trazem uma certa dificuldade de adaptação para o ambiente, inclusive para os próprios professores, especialmente quando a gente está falando em altas habilidades acadêmicas e criativas. Pensa num menino super criativo, que faz altas piadocas lá na sala, igual você deu o exemplo do Enaldinho, né? Na sala de aula, que não está interessado em português e matemática, afinal a cabeça dele está, né, bem borbulhando, bem mais criativo que aquilo, ou que às vezes aprende aquilo ali muito rápido e que pode fazer piada com todos os amiguinhos da sala, né? Ou o aluno que o professor está dando uma aula sobre um conteúdo de história e ele quer saber, se aprofundar muito mais naquele conteúdo, fazer discussões filosóficas sobre aquele conteúdo, e as outras crianças ainda estão engatinhando na aprendizagem básica, assunto, né, daquele assunto. Então, esse aluno, o aluno com as habilidades, ele tem previsto em lei uma adaptação curricular porque, muito provavelmente, ele vai trazer algum prejuízo em adaptação na sala de aula, para o ambiente escolar. Talvez na vida o pai e a mãe nunca perceberam nada diferente, porque no dia a dia, no comportamento dele, não vai ter nada de diferente ali que traga prejuízo. Mas no coletivo, às vezes, vai trazer, porque ele vai ser muito diferente da média, né? A gente está falando de habilidades que diferem muito da média e que, nesse sentido, a criança vai ter comportamentos que vão buscar
vão exigir dos professores uma resposta que eles não estão, muitas vezes, acostumados a dar. E eles queixam muito que, às vezes, eles sofrem, às vezes, né, uma rejeição até dos próprios professores. A Sofia fala muito isso comigo. Ela fala, meus professores me odeiam, não fala isso. Porque ele se posiciona de uma forma, às vezes, que atrapalha a professora ia fazer uma sequência de pensamentos, ele já antecipa o outro. Ele faz uma pergunta que exige, às vezes, uma resposta mais complexa e, às vezes, o professor também não está disposto ali a fazer, ou até precisa de uma ajuda, um suporte para investigar aquela pergunta. Exatamente. Que, às vezes, é uma pergunta realmente fundamental do universo. Às vezes, é uma pergunta do prêmio Nobel lá. Em vez do professor virar e falar, essa resposta é uma resposta que a gente também não sabe, vamos investigar. Então, com o chat GPT por aí chegando, né, essas inteligências artificiais tão bem desenvolvidas, eu acho que a escola vai ter que repensar esse modelo conteudista, porque se a gente ficar preso hierárquico, extremamente de subordinação do aluno, sem dúvida, né, que não colocar pode... o aluno como protagonista também. Exatamente, né? O aluno é assim, se eu questionar o conhecimento do meu professor acerca de um ponto específico, eu tô errado num nível que não é só acadêmico, é moral. Né? Então, o professor, muitas vezes, coloca o aluno nesse lugar, porque aprendeu assim também. Então, a gente tem uma estrutura ainda muito hierárquica de ensino que vai entrar em conflito com esses alunos com altas habilidades. Então, a gente tem um aluno com um potencial muito grande, que a gente poderia desenvolver, né, esse potencial humano para favorecer o desenvolvimento da nossa sociedade, porque a gente precisa de pessoas criativas, a gente precisa de pessoas fora da caixa, a gente precisa de pessoas questionadoras, interessadas em estudar a teoria das cordas. Eu não tô. Eu quero ver Big Brother. Mas isso é uma coisa importante das pessoas valorizarem, né? Que a diversidade. Exatamente. Né? Porque a Sofia, ela... vai fazer? E é cansativo, sabe? É muito cansativo. Eu lembro uma vez, na pandemia, ela ficou muito interessada em investimento. E eu falava assim, pelo amor... Eu escondia no banheiro, para não ter que ouvir sobre investimento, né? E eu fico pensando... Sim, para as mães de pessoas superdotadas, eu tenho certeza que muitas passam por essa experiência de ter que lidar com conhecimentos que não sabe. E pro filho é muito frustrante. Imagina sua mãe ser burra, gente. Eu falo isso com ela, eu sei que é difícil ter uma mãe burra, filha. Mas não é questão de burrice nesse caso. Eu acho que é questão também de tópicos de interesse. Acaba que os meninos de altas habilidades, eles têm facilidade em vários tópicos. É verdade. E aí, às vezes, o tópico que você domina, por exemplo, não é do interesse geral dele, ou ele já pegou aquela parte e aí ele está indo para outros. E aí é difícil para a mãe, assim como o professor. Ainda bem que a escola é diversa, né, em conteúdos e cada professor pode capturar aquilo. Tanto que a gente vê isso. Alguns jovens com altas habilidades, eles são o xodó de um professor. Sim, e o terror do outro. Depende então, da forma assim, que se posiciona. Aquele conteúdo ele fala, gente, é o único que depende muito do professor. Mais do que do conteúdo, depende de como o professor consegue conduzir aquele interesse da criança, sim. Né, acima do normal. E uma coisa que eu falo assim, que é cansativo nas altas habilidades, é porque aquele cérebro, ele tá programado para pensar sobre o pensar. Né? Então, eu assisto séries com a Sofia, bobas lá, porque eu só vejo coisa que não tem nada de difícil. Nada pra que cansar, eu não quero ter né? que pensar. Mas ela quer refletir sobre absolutamente tudo que existe de filosófico, de teórico. E ela pausa a série e fala... Mamãe, você percebeu? Eu, para com isso. Eu não quero perceber nada. Eu não quero... Eu tenho a emoção do negócio. Eu tô só vendo, não quero pensar. Espectador puro, né? Puro, assim, eu quero entretenimento. E aí, as pessoas com as habilidades, ela tem essa característica, né? De problematizar, de tentar entender o mundo em que elas estão inseridas, de pensar o mundo. Mas a gente precisa dessas pessoas. Sim. A gente precisa delas... Eu tava no carro, dando carona, e aí a gente tava, alguns colegas de medicina, né? Eu era na época da faculdade mesmo. E a gente estava indo e tinha um dos meninos que estava no carro. E aí a gente passou em frente uma coisa da Araújo. E aí ele fez uma questão falando que Araújo nunca fechava. Sempre abria novas Araújos. O Hermes Pardini também. Ele falou, gente, eu tô achando que a gente daqui a pouco só vai fazer exame no Hermes Pardini. Só vai fazer, né? Todo mundo vai ter que trabalhar na Unimed e comprar remédio na Araújo. Porque são as coisas que vão fazendo, né, sempre crescendo. E aí um outro colega virou e falou assim, nossa senhora, mas tudo você fica pensando, o seu cérebro não cansa de pensar, não? É porque a gente estava voltando à festa e tal. Ele falou, nossa, raciocina tudo, você pensa tudo, você não cansa de pensar, não? Aí ele falou, seu coração cansa de bater?
Ô, gente, que bonitinho. Mas aí, boa analogia para ele, o quanto que é importante como bom nas habilidades, assim. Nas altas habilidades, conseguiu até a resposta ser boa. E é mais ou menos isso. É um coração mais acelerado ali, que tem aquela taquicardia de pensamento natural, endógena dela. E pensar que você tem que, né, viver batimento 60 é de uma pessoa, o outro é 90. Então, exatamente. Pensar como é que você vai trabalhar isso. E nem sempre precisa de medicar também, não é? Se não está gerando... Então, fazendo analogia na cardiologia, né? Se não está gerando uma taquicardia, né, fora, né, com risco, né, de ser uma arritmia ali, não precisa medicar. Mas em alguns casos que a gente vê muito em questões de altas habilidades é a ansiedade. Porque viver nesse mundo diferente e que o que eu sei não vai ser bem acolhido pela sociedade ou não está sendo interessante. E eu fico o tempo inteiro também, que é muito comum os meninos catastrofizarem. Então, o pensamento muito rápido, a gente fez isso na filosofia, né? As pessoas começam a pensar de onde eu vim, para onde eu vou, como é que é isso e tudo mais. E sofrer, né? Pela guerra, por que está acontecendo. Exato, envolve de uma forma muito desproporcional. É desproporcional. Aí as questões emocionais são importantes nas altas habilidades, exatamente. Até porque, às vezes, você tem um desenvolvimento cognitivo incompatível com o desenvolvimento emocional, né? Exato. Você tem uma criança que está em processo de desenvolvimento emocional, que ainda não consegue entender algumas coisas, e que o cognitivo dela está lá em cima. Então, ela está lidando com questões muito mais complexas do que as emoções dela dão conta de responder. Então, se a gente não der um suporte, pode gerar muita ansiedade, né? Além do mais, aquilo que a gente estava falando de desenvolvimento de forma geral. Quando uma criança tem altas habilidades, ela acaba oferecendo, dando resultados acima da média que chamam a atenção das pessoas e todo mundo fica, nossa, meu Deus, fulano faz isso, meu Deus, fulano faz aquilo. E a gente começa a enfatizar o quê? O resultado, né? Isso para mim, é o grande problema das altas habilidades. Porque a gente acaba, sem querer, eu fiz isso com a Sof, né? Muitas vezes falar, gente, essa menina desse tamanho, a gente fica impressionado, porque é uma coisa que foge da média. Então, sem querer, o ambiente faz isso. Então, entender o que está acontecendo, entender que aquela pessoa tem altas habilidades é muito importante no sentido da gente ajustar o nosso comportamento como adultos, né? Para não ficar enfatizando resultados. Mas eu acho que se a gente tivesse, de forma geral, se nós fôssemos adultos, que entendêssemos que fazer isso gera um mal-estar nas crianças e pode gerar ansiedade cada vez mais aumentada, a gente não faria com criança nenhuma. Nenhuma. A gente não teria escola que valorizasse isso. A gente colocaria os meninos no esporte e poderia até eventualmente participar de competição. Mas o foco seria seu próprio desenvolvimento, seu desenvolvimento pessoal. Se divertir, né? Porque as pessoas podem se divertir numa competição. Se divertir. E se ganhar, faz parte do processo. Se perder também faz parte, porque no fim do dia é sobre isso, né? E esse erro eu cometi um pouco, mas logo que eu percebi que isso ia ser uma constante na vida da Sofia, aí eu também já me ajustei. Falei, não, isso daqui vai acontecer toda vez. Ela pega pra tocar violão, 2 dias ela tá tocando. Rapidinho. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Sim. Mas foi importante entender isso também, sabe? O diagnóstico nesse sentido foi muito importante pra gente. Eu ia te perguntar até nesse ponto como que é o desafio em casa, mas você já até antecipou, né? Mostrando esse desafio em casa, do quanto que precisa também se instigar, né? Assim, provocar no dia a dia com ela, lidar com essa intensidade que ela promove, né? A gente precisa dar opções, assim, possibilidades de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, eu acho que, se eu posso aqui estar no lugar de dar um conselho para os pais que estão passando por isso, é entender, ao mesmo tempo, enriquecer o ambiente para dar possibilidade de desenvolvimento. Porque a gente tem uma pessoa com potencial humano e a gente deve desenvolver esse potencial em todas as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, tentar dar o suporte para o desenvolvimento emocional dessa pessoa. Porque, independente se a gente não valoriza o resultado, o mundo valoriza. Então, mesmo que a gente não coloque o holofote no resultado, a escola vai colocar, o professor do esporte que a criança faz vai colocar. E ela vai ter que lidar com o desempenho acima da média que ela tem. E, embora isso pareça ser maravilhoso, não é. Isso gera uma ansiedade ao ponto da pessoa preferir não fazer nada, né? E desistir de tudo que ela faz, ou de muitas coisas que ela faz, por medo de errar e não ter aquele desempenho esperado dela. Que é o que a gente chama de síndrome do impostor, que é um sintoma, né, comum aí em pessoas com altas habilidades que não têm um bom desenvolvimento emocional ou que tiveram dificuldades emocionais. Isso acontece nas altas habilidades em razão desse holofote nos resultados que o mundo coloca nessa pessoa, né?
Ô, Poli, a gente está caminhando pro final. Eu te perguntar, assim, como né, você nos contou sobre Sofia, né? A Sofia está com quantos anos mesmo? 14. 14, com o diagnóstico de altas habilidades, com desempenho de altas habilidades. O João e o Joca. Né? São 3 idades distintas, com questões distintas, né? Como que você consegue conciliar essa dinâmica da casa, doutorado, a produção de conteúdo, a família? Qual a dica para... Nossa, eu tô rindo de desespero já dessa pergunta. Para tanta coisa com sucesso, né? Nossa. Que as pessoas se espelham também, né? Assim, eu entendo que eu não consigo conciliar, na verdade, né? Agora o doutorado está trancado, eu tive que trancar esse semestre por causa do Joca, para dar o suporte que ele precisa de desenvolvimento desse momento, entendendo que eu estou num período de grande neuroplasticidade, né? E que eu posso aproveitar esse período para o desenvolvimento dele, então eu optei por trancar o doutorado. Mas a minha vantagem, assim, eu digo que eu tenho muito capital afetivo, né? Eu tenho uma rede de apoio realmente muito grande. E é injusto que as pessoas se comparem comigo nesse sentido. Porque primeiro que eu tenho um parceiro que é super colaborativo, participativo, tem várias reclamações, mas isso eu vou deixar para a próxima vez que eu vier. Mas ele é super parceiro na criação das crianças, né? E nas terapias, nas intervenções e tudo. E eu tenho mãe, pai, irmã, cunhado que estão ali envolvidos no processo de educação dos meus filhos. Eu tenho uma vila, né? Dizem que é preciso uma vila para criar uma criança. E eu tenho uma vila. Então, assim, o João faz jiu-jitsu, meu cunhado é o treinador dele, assim, ajuda com as questões motoras que ele tem dificuldade, sabe? Meu cunhado fala, olha, tal golpe, você tem que fazer desse jeito. Então, eu deixo as crianças na casa dos meus pais para trabalhar, né? Minha mãe está aqui comigo agora, com o Joca. Então, assim, eu tenho uma grande rede de apoio que me ajudam realmente, assim, não só em falar, mas em executar, né, tarefas na educação das crianças, levar as crianças para as terapias, entender de abas. Você vai perguntar assim, ó, como eu reforço esse comportamento? Eles sabem, sabe? Como eu manejo esse comportamento? Eles sabem. Então, isso é um grande diferencial, realmente, que me permite continuar as minhas tarefas, né? Então, eu tenho suporte, eu não posso dizer mais do que isso, eu acho que... Mas, mesmo assim, eu enlouqueço, mesmo assim, eu choro, mesmo assim, é difícil, não é fácil, de carne e osso, né? E parece. a demanda é muito grande. Educar 3 crianças, independente delas terem diferenças no desenvolvimento ou não, é muito desafiador, né? Agora, 3 crianças todas com diferenças no desenvolvimento, atípicas, eu acho que Deus olhou e falou assim, nossa, a mulher é forte, vamos lá. Não era, não. Errou feio. Não, mas eu acho que você está se colocando num papel aí de que as pessoas têm características, mas você tem uma que você conseguiu levar, que é essa resiliência, essa plasticidade. Você tem muita flexibilidade, daí pensar até que o diagnóstico de autismo não ficasse tão bom para você por conta da sua flexibilidade de mudança. Você vê que você muda de área, você muda de projeto, você interage com os filhos de forma diferente, você entende de um que está, né, acima da média, o outro que está com deficiência para alguma coisa. E isso é uma característica que a gente também não valoriza muito, porque isso não tem pedestal, né? Assim, ou seja, qual que é a pessoa que ganhou o pódio primeiro lugar de resiliência? Esse não teve, que é o menino que se frustrou da brincadeira, mas que foi para casa feliz. Então não tem. Tem o que ganhou a brincadeira, mas ganhou, mas está bravo porque queria ter ganhado mais. Então a gente está valorizando aquele lá que está em destaque, mas é uma habilidade talvez que a gente deveria ensinar em regulação emocional. Tá? Não, com certeza. Eu falo com o meu psicólogo que eu sou boa em tomar pedrada. É isso, mas eu acho que o foco do desenvolvimento hoje em dia é ensinar um pouco isso mesmo, isso, né? De com certeza. Cair e levantar, né? Porque isso é a base da felicidade. Exatamente. Né? Isso é a base da felicidade, você conseguir ficar feliz apesar dos pesares. Se a gente fosse preocupar, né, em sempre estar na melhor condição possível para estar bem, não feliz, assim, de uma forma utópica, né? Mas estar em paz, a gente não vai estar. Porque né? a pessoa pode ganhar uma passagem para Maldivas, mas chover todos os dias. Então, isso é bem frustrante. Eu acho que é muito legal, não. Você pegou um exemplo muito duro, porque quando alguém vai comprar uma passagem para Maldivas de novo... E chegar lá e chover, você não consegue nem sair, porque o barco não pode ir, o avião não pode decolar e tal, e você ficou preso, pagando uma fortuna. Aí você vai ter que conseguir ajustar o seu comportamento e falar assim, eu vou aproveitar o que tem para aproveitar aqui.
E essa internet né? não isso funcionar. É muito difícil, não é fácil. Realmente, talvez seja a habilidade do nosso futuro, Exatamente. né? Do futuro da nossa sociedade. Ô, Poli, e né, alguma dica, assim, algo que você gostaria de falar para o pessoal que está escutando a gente, o pessoal que te escuta também, né? Que com certeza vão te ouvir. Então, assim, difícil, né? Eu acho que a gente falou várias coisas importantes aqui, mas eu acho que pensando no que eu gosto sempre de enfatizar, se uma mãe, se um pai, né, se algum familiar tem suspeitas sobre o desenvolvimento da sua criança, acredita que a criança tem alguma dificuldade no desenvolvimento ou alguma diferença no desenvolvimento, acreditar no seu olhar, confiar no seu olhar, porque as pesquisas têm mostrado isso cada vez mais, né? Que as mães ali são as primeiras a perceberem atipicidades no desenvolvimento das suas crianças. Eu costumo dizer que intuição de mãe é ciência nesse sentido, porque as pesquisas estão mostrando isso. E muitas vezes ainda é um assunto tabu de se levantar na sociedade e até mesmo para alguns profissionais de saúde, né? Porque como a gente falou várias vezes aqui, infelizmente a saúde mental no Brasil, ela não tem base em evidência em algum, né? Dependendo do lugar onde você for. Claro que tem profissionais muito bem preparados e cada vez mais, e tomara que isso aumente cada vez mais. Mas que os pais possam confiar no seu olhar, né? E a partir de qualquer diagnóstico que eles tiverem, entenderem que nada mudou. Isso é uma coisa que eu vivencio cada vez mais, né? A gente não está gerenciando e manejando crianças, a gente está educando as nossas crianças. Sim. E quando a gente entra num processo diagnóstico, a gente acha que a gente está manejando as crianças. Inclusive, isso é muito dito. Você está reforçando esse comportamento, né? E sim, estamos, mas todos nós estamos aqui, né? Reforçando os comportamentos uns dos outros. O processo de educação passa por isso. Então, a gente continua com filhos para educar. É isso, eu acho que esses recados aí, esses 2 recadinhos é o que eu gostaria de deixar, especialmente para as famílias que nos ouvirem. E repete lá sua rede para o pessoal. Eu tenho um Instagram, né? A gente e os seus cursos, né? É verdade. A gente está no Instagram, no @meubebêeoautismo. Estamos no TikTok também. Temos um canal no YouTube que é pequeno, mas tem vídeos interessantes, especialmente para famílias que não têm condições de arcar, né? Com cursos, com formações, com terapias. Tem cursos gratuitos lá no YouTube. E eu hoje tenho um curso de pais para crianças com autismo, né? Um curso de regulação emocional, de muito que a gente estava falando aqui, né? Baseado na disciplina positiva para crianças com transtornos do desenvolvimento, não só autismo, mas TDAH também, que pode ajudar bastante. E um curso de análise do comportamento aplicado ao autismo, né? Quem quiser conhecer meus cursos estão lá nas minhas redes. E espero que vocês gostem e que possa ser útil para vocês também. Com certeza. Gente, agradecer o convite, né? Obrigada. Obrigado a você. Não agradeci. A gente que agradece. Me senti muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Nós que agradecemos, assim, com certeza enriqueceu demais mesmo. A gente queria agradecer, né, a participação sua, Poli. Agradecer a todos que ouviram hoje e assistiram, né, o nosso podcast, o nosso primeiro podcast. Então, aguardarem que vamos publicar daqui a pouquinho e também vamos, né, ter outros eventos como esse. Então, agradecendo e seguir as nossas redes sociais, né, o @neuroeduca, e também no YouTube, né, que agora começamos também, para poder acompanhar os nossos vídeos futuros. Poli, muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Um abraço, pessoal. E até o próximo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.